Beleza, pessoal? 8 e 6, vamos começar aí com o nosso conteúdo de verdade e verdadeira mesmo. É, Vão mandando as dúvidas aí no chat, tá certo? Que aí no final da aula a gente tira todas as dúvidas e a gente vai trocando uma ideia aí e vai dar tudo certo no final. Galera, é o seguinte, como vocês já sabem, hoje o tema da nossa aula é a ferramenta mais poderosa para projetos de terraplanagem, obviamente, o Civil 3D, e dentro do Civil 3D a gente tem uma ferramentinha que é, pô, na minha opinião, uma das ferramentas mais fortes que o Civil 3D tem. É, Galera, o que acontece? A ferramenta mais pica aqui do Civil 3D para projetos de terraplanagem é o corredor, tá? Aí vocês já vão embora da live porque eu já contei que é o corredor, né? Eu já sei corredor, eu não preciso saber mais, eu já domino, eu sei que é fazer um traçado e um grade e vou seguir em frente. Tá, se você é desses, bola pra frente. Mas o negócio é o seguinte, hoje a gente vai aprender macetes, ferramentas, conceitos e utilidades do corredor que eu chuto aí que 95, 98% de vocês ainda não conhecem ou às vezes não conhecem, sabe que existe igual o corredor ou outras ferramentas do Civil 3D, mas não usam no máximo porque às vezes não tem o domínio 100% ali da ferramenta e isso é normal, tá tudo bem, a gente está aqui para isso mesmo, para resolver esse gargalo. Então, pessoal, hoje a gente vai ver aprofundadamente sobre corredores e como aplicar ali, usar o corredor da melhor maneira, não só targets, não, a gente vai ver algumas coisinhas aí mais avançadas. No finalzinho, como eu prometi lá no Stories do Instagram, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Vehicle Tracking hoje, tá? Rapidamente, depois a gente vai marcar uma live sobre isso, então no final eu vou explicar uma demonstraçãozinha prática aqui do Vehicle Tracking, depois a gente marca uma live mais aprofundada, tá certo? Galera, é o seguinte, todo projeto de terraplanagem, para quem não sabe ainda o que é um projeto de terraplanagem, o ato de fazer uma terraplanagem é você movimentar uma porção de terra de um local para o outro, né? Então essa é a terraplanagem, é cortar aqui e aterrar ali. E o corredor do Civil 3D faz isso com muita maestria. Porém, por ele ter muitas ferramentas, muitas utilidades, o que acontece? Muita gente não sabe a hora certa de usar um corredor, não sabe como usar os targets de maneira correta, não sabe usar as assemblies de maneira correta e o porquê de não usar as assemblies de maneira correta, porque não conhece o que está atrás da assembly, tá? O que vem atrás da assembly ali, como que o corredor é gerado ali, os componentes do corredor. A pessoa vê a peça do corredor, beleza, está ali o corredor. O que é o corredor? Para você aprender a utilizar as ferramentas mais avançadas do corredor, para você usar das técnicas aí mais avançadas do corredor, o que você tem que fazer? Conhecer como que ele é formado, tá? Conhecer como que ele trabalha a superfície, a gente vai ver isso também, alguns macetezinhos que muita gente pateta nisso, tá? E não sabe por que dá dor de cabeça na hora de gerar superfície e nota de serviço, justamente porque não sabe como o corredor é gerado. Sabe que existe o corredor, acha que sabe que a ferramenta é só aquilo ali, não entende o que está por trás dela, vai gerando as coisas ali e dá tudo errado no final. E aí fala, por que deu errado? O civil é ruim. Não, você que não entendeu. A ferramenta é fantástica. Então, vamos lá. Pessoal, o corredor do Civil 3D, para quem não conhece, é essa ferramentinha aqui, ó, Corridor. E muita gente acha que o corredor ele é usado somente para fazer estradas, tá? E não, o corredor ele tem muitas e muitas utilidades, como por exemplo fazer platôs, eu já fiz live sobre isso aqui, construir componentes, por exemplo, eu preciso traçar um muro em cima da superfície, eu preciso ver essa modelagem de um muro em 3 dimensões, atributada ali, né, com os seus atributos, falando aí em plataforma BIM, o corredor serve para você fazer isso, para você colocar, por exemplo, uma peça de ponte, por exemplo, né? A gente não tem o dimensionamento estrutural de uma ponte, mas a gente tem a demonstração dela ali em 3D. Você pode modelar a ponte da forma que você precisar, ali, que você quiser. Você tem, cara, inúmeras utilidades, entre elas construir peças parametrizadas de drenagem, tá? Então você
tem aí um leque de oportunidades aí com o corredor. E o corredor basicamente ele funciona com três componentes básicos, que é o alinhamento, que é a nossa geometria horizontal, que é a base ali, né, do corredor. Nesse alinhamento você precisa de um perfil. Eu sei que é bem básico esses conceitos, mas eu sei que muita gente não entende, tá? Por trás disso, sai apertando o botão, no final dá errado e não sabe. E assembly, que é a minha geometria transversal, geometria horizontal, vertical e transversal, tá? Na geometria transversal a gente tem os dois elementos, tanto horizontal quanto vertical. Então vamos para a prática, pessoal. Vou desenhar um alinhamento aqui só para a gente já começar a botar em prática aqui e ver alguns padrões avançados aqui, né, dessa ferramenta. Vou botar aqui uma velocidade de 40 por hora. Isso aqui eu vou até desmarcar essas questõezinhas aqui de verificação que eu expliquei numa aula atrasada aí sobre isso. Vou colocar aqui, tangentes e curvas aqui, que a gente já faz tudo de uma vez só. Vou desenhar aqui um alinhamento. Essa, pessoal, é a base do meu corredor, tá? É uma das peças-chave do meu corredor, é o meu traçado, tá? Isso aqui vai representar o eixo da minha rodovia, não necessariamente ele é o meio da sua rodovia, tá? Ele pode ser o bordo, ele pode ser aonde passa o acostamento, e a gente vai ver isso, questão da aplicação da assembly depois aqui, tá ok? Para compor a geometria vertical, a gente vai traçar um perfil aqui, tá? Vou traçar um perfil aqui rapidamente, tá certo? Estou usando aqui um templatezinho padrão do Country Kit mesmo, tá certo? E aí, pessoal, para eu poder movimentar, lembra que eu falei que terraplanagem é a questão de movimentação de terra, né? Você pega a terra de um lugar e move para o outro, move para um bota fora, atrás de uma jazida e joga ali no seu projeto. Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa superfície de terreno natural em uma superfície de terreno projetado, né? Aonde vai passar o eixo da minha rodovia. E aqui vai um macete, tá, pessoal? Muita gente, quando vai traçar o grade, quer ver? Deixa eu traçar o grade aqui para vocês. Isso é um macete que não, na verdade não tem certo ou errado, tá? Mas é o que eu acredito que é mais viável, na minha opinião, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, depois que eu traçar o grade aqui, bem exagerado mesmo, tá? O que acontece, pessoal? Muita gente, na hora de fazer projetos de terraplanagem, fica na dúvida. Eu traço, vamos supor, a minha seção tipo, ela tem a minha camada, o meu pavimento, o meu platô, o meu estacionamento, isso tudo dá para fazer com o corredor. Ele tem, sei lá, 40 centímetros de espessura de pavimento, 20 de base, 20 de subbase, mais 10, mais duas faixas de 5, não sei, estou chutando aqui. Aonde que eu desenho o grade projetado? Aonde que eu desenho o perfil projetado? No pavimento acabado ou na cota de terraplanagem? Isso é uma dúvida e que muita gente comete aí. Eu não acho que é um erro, mas é uma maneira que eu acho que não é tão viável de fazer, que é jogar o grade, pessoal, como sendo uma... Eu estou desenhando aqui só uma curva aqui para ficar mais ajustado, tá? É jogar o grade como sendo a cota da terraplanagem, tá? Qual que é o problema disso? Vou ter aqui uma curvinha com tamanho 100 aqui, só para dar uma suavizada. Qual que é o problema de você traçar o grade na cota da terraplanagem e não na cota do pavimento acabado? Porque a sua seção tipo, eu vou mostrar ali, ela pega daqui para baixo, tá? Do grade aqui para baixo, tá certo? E aí o que acontece? Se você for calcular a camada da superfície ali, né, e diminuir, você vai ter uma diferença na sua terraplanagem. Então, o ideal é que você use o grade, projete o grade, e é mais fácil também, sempre na cota de terreno, na cota de pavimento acabado, ou na cota, sei lá, do seu estacionamento, da sua base. Vamos supor, eu estou trabalhando num projeto, aonde, o que acontece? Deixa eu só silenciar meu celular aqui. Eu estou trabalhando num projeto onde a gente não vai pavimentar. É uma via rural, uma via interna, né, de um sítiozinho rural. O cara só quer harmonizar ali. E não vai ter pavimento ali. Então, vou ter espessura só de base e subbase. Ele vai parar na base e na subbase. Certo? Vai só dar uma reforçada ali, porque só tem trânsito de veículo ali dele mesmo e tal. Só para não ter aquele, né, problema com lama. Então, suponhamos que nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu grade na cota do terreno
na cota do pavimento acabado, independente de TCB o quê, de não ter paviés. Então sempre desenhe o grade na sua cota de pavimento acabado, vai ficar mais fácil para você projetar. Por exemplo, se você tem aqui, ó, no final uma rodovia existente, tá? Uma rodovia existente, o que acontece? Você precisa encontrar esse grade aqui numa rodovia existente. Aí o que você faz se você desenhar a terraplanagem? O grade na cota da terraplanagem aqui mais baixo. Vai ficar complicado para você concordar o pavimento acabado aqui com o pavimento projetado, tá certo? Então esse é um macetezinho aqui, tá certo? Qual que é o outro componente que a gente vai falar bem aprofundado aqui, que compõe o corredor basicamente? É a assembly. A assembly, pessoal, aqui no Civil 3D, se você for traduzir para o português, a gente chama de montagem, tá? E aí, ela vem dessa ferramentinha aqui, ó, assembly, tá? Quando você vai criar a sua assembly, eu até expliquei isso numa outra aula, você tem que escolher o tipo da sua rodovia aqui, tá? Nesse caso, para a gente não vai influenciar. Aqui é o estilo da sua assembly, como que ela vai ficar mostrada ali bonitinha. E o code set style, que a gente vai falar daqui a pouco também, que é um gargalo aí para muita gente. Isso aqui é assembly, pessoal. Isso aqui é assembly, tá? Ela só aparece com esse quadradinho em volta, com essa bolinha no meio, e essa linha aqui em cima, e essa linhazinha aqui, ó, essa cruzinha, porque esse é o estilo dela, tá? Isso aqui em outros templates, em outras configurações, você pode modificar cores disso aqui, tá? Tamanhos e tudo mais, você pode modificar, tá certo? Você pode editar o estilo dela aqui, ó, Edit Assembly Style, tá ok? Só que muito pouco influencia, quase, na verdade influencia zero no seu projeto. É só questão de apresentação mesmo, mas muito difícil você vai apresentar esse componente no seu projeto. Pessoal, essa é a assembly, essa é a assembly, não sei se é masculino, se é feminino. E na assembly você tem as sub-assemblies, que ficam aqui, ó, na tool palettes, tá? Tool palettes. O que acontece, pessoal? A assembly é a minha montagem. As minhas sub-assemblies são as minhas submontagens, tá? Quando você está trabalhando aqui com CountryKit Brasil, ou até mesmo aí no seu computador, o que acontece? Você já vem com ele, com seu civil pré-configurado para mostrar essa paletinha aqui, ó, com várias opções. Brasil, Assemblies, Metric, Basic, Lane, Shoulder, Medians, Curves, Daylight, genéricos, condicionais, Trench Pipes, Retain, Walls, não sei como é que pronuncia esse Retain aqui, Rehab, Bride e Rail, de trem. Então a gente tem aqui trem, pontes, corredor para fazer reabilitação de pista, né? Quando você vai fazer, por exemplo, uma terraplanagem, um recapeamento. Aqui para você calcular o volume de tubos, né? De valas de tubos, trench pipes. Aqui assemblies condicionais de corte a aterro, assemblies genéricas, a gente vai falar um pouco sobre elas mais à frente. Daylights são os nossos taludes, curbs, os nossos meio-fios, calçadas. Medians são os nossos canteiros centrais aqui. Shoulders significa ombro, né? Em português, ombreira seria o nosso acostamento. Lanes, as pistas. Basic são assemblies básicas. Aqui as assemblies do Metric e aqui Brasil, que é do CountryKit, tá? No CountryKit Brasil a gente tem várias opções de assemblies. Primeiro passo, quando o camarada vai fazer uma rodovia, o que ele faz? Ele cria uma assembly aqui, dá um nomezinho para ela, que eu ensino sempre dá uma nomenclatura, e adiciona uma pista, tá? Vamos pegar essa aqui, ó, que é a que eu mais uso, tá? E que eu aconselho você mais usar. Lane Super Elevation AOR. O que acontece? Essa é um componente que aceita super elevação. Pessoal, seguinte, aqui vem uma parada interessante que a gente vai até dar uma olhada em outros softwares, como que funciona o conceito aqui do corredor. O que acontece? Esse é o componente transversal do nosso corredor. Lembra que eu falei que ele tem tanto a característica longitudinal, tanto a característica vertical quanto a horizontal? Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, horizontal significa que ele vai correr aqui no meu traçado, tá? Ele vai desenvolver aqui no meu traçado essa assembly aqui, tá? Então ele vai formar ali uma camada de pavimento ali. Isso é horizontal, tá ok? Quando você trata de geometria vertical, o que acontece? Você tem aqui as inclinações transversais, tá? Por exemplo, nessa pista aqui a gente tem 2%.
de inclinação, menos 2%, que está caindo aqui para a esquerda, né? Em relação aqui ao eixo, menos 2% de caimento. Isso é geometria horizontal e vertical, tá certo? Então a gente tem esses dois componentes, tudo na assembly. E aí vem uma parada interessante que muita gente não sabe, muita gente se embola na hora de gerar superfície, gerar nota de serviço, target, todas as ferramentas, frequência, todas as ferramentas que tangem o corredor, as pessoas não conhecem os componentes e aí acabam se travando. Eu vou explicar um pouco mais sobre ela agora. O que acontece, pessoal? Na Assembly, a gente tem 3 componentes básicos, tá? E esses componentes são essenciais você saber o que são cada componente desse, para você saber manusear o corredor de forma correta. Os componentes que a gente tem os links. O que são os links, pessoal? Os links são essas linhas brancas aqui que conectam points. O que são points? Essas bolinhas aqui, tá? Estou explicando de uma maneira mais didática, para que vocês todos entendam, tá? Esses links, pessoal, são essas linhas brancas que conectam os points. O que são esses points? São as extremidades, né, digamos assim, nesse caso dessa assembly, são as extremidades da minha geometria. Por exemplo, aqui embaixo da subbase, né, no subleito aqui, eu tenho um point aqui no finalzinho direito dela, aqui, ó, no canto inferior direito, tá? E aqui no canto inferior à esquerda eu tenho uma. O que acontece? Existe um link ligando as duas, tá? Um link ligando as duas. E o terceiro componente é o shape. O que é o shape? Quando você tem uma geometria fechada, aqui não está mostrando, né, pessoal? Mas existe aqui um link aqui, ó, oculto, né, nesse espacinho aqui, que fecha essa geometria aqui, ó, como se fosse um retângulo aqui. O shape entra aqui dentro. Por que você precisa ter esses 3 componentes? Qual que é o nome do civil? Civil 3D, certo? Quando você vai fazer um componente em 3 dimensões, você vai precisar ali de uma geometria de recursos, né, que forneçam essa possibilidade de gerar um componente em 3 dimensões. Então você tem aqui um nessa dimensão, que é o link, e outro no shape, que é nessa dimensão aqui, ó, vertical, tá? Dimensão horizontal, dimensão vertical, e a gente vai ter outro na dimensão horizontal ali, tá? Horizontal longitudinal, no caso ali. Isso vai formar um cubo, digamos assim, né? Uma forma tridimensional ali, e isso, por isso que a gente chama de civil 3D. E essa é a diferença do civil para outros softwares em 2D, tá ok? A gente consegue ver a peça por inteiro ali em 3 dimensões. Então, ó, recapitulando, a gente tem os links, os points e o shape. Da onde que sai tudo isso? Sai desse camarada aqui, ó, Subassembly Composer, tá? Esse é um dos recursos que a gente tem, tá, pessoal, que a gente tem para criação de subassemblies. Lógico que tem outros que você pode criar através de programação e tudo mais. Mas o Subassembly Composer é um software da Autodesk, tá? Uma extensão da Autodesk que faz a criação desses bacanas aqui, ó, tá? Faz a criação desses bacanas aqui ou a criação desse bacana todo aqui, tá ok? Pessoal, no Subassembly Composer, eu sei que aí a maioria não conhecem. Hoje não vai ser uma live que eu vou falar sobre o Subassembly Composer aqui. Eu só quero mostrar para vocês a interface dele aqui e te mostrar da onde que saem os links e os points e os shapes, tá certo? Aqui a gente tem a interface do Subassembly Composer, onde você pode inserir no Package Settings aqui o nome da sua subassembly, tá? Lembra que a gente tem um nome, por exemplo, quando você vem aqui na Tool Palettes, ó, você tem um nome aqui na Tool Palettes, ó, Lane Super Elevation AOR, tá certo? Aqui em Brasil, por exemplo, você tem o talude nota de serviço padrão DR, tá ok? Então aqui você pode inserir um nome, você pode inserir um arquivo de ajuda, uma descrição, um arquivo de ajuda, né, externo, para ensinando como trabalha com essa assembly, muito legal isso, e o Civil tem esses arquivos de help aqui, e aqui você pode inserir essa imagenzinha bonitinha, ó, que vem aparecendo aqui, ó, tá ok? Pessoal, seguinte, no Subassembly Composer a gente tem esses 3 primeiros componentes que compõem a maioria das subassemblies, das nossas submontagens, que são os points, os links e os shapes que eu acabei de explicar. Vou mostrar aqui na prática como que é criado uma subassembly de forma rápida, tá? Para vocês entenderem isso melhor, a gente volta lá para o civil. Bom, aqui eu tenho um flowchart. Esse flowchart, o que acontece? É onde eu vou criar um fluxograma que vai, como que vai funcionar, qual que vai ser o funcionamento da minha assembly, qual que vai ser a ordem de criação dela. Eu vou arrastar aqui, ó, um point, tá?
Vou arrastar um point aqui. Esse vai ser o point 1. E aí, qual que é o nome dele? Point 1. E aí ele vem o points codes. Lembra que eu falei que a gente vai falar sobre o code set style lá dentro? Então, esse point code aqui, pessoal, quando você... Quer ver? Voltando aqui no civil, quando você entra aqui dentro da subassembly, ó, subassembly properties, você tem aqui dentro os codes delas, ó. Temos novamente links, points e shapes. E aqui dentro dos points a gente tem os nomes, tá? Dos points, que são esses nomezinhos bacanas que a gente coloca aqui. Por exemplo, aqui eu vou colocar eixo, tá? Eixo. Vou colocar minúsculo mesmo. Esse vai ser o eixo, tá certo? Aí aqui vem o tipo da geometria, não vou entrar nesses critérios aqui, tá ok? Qual que é, esse ponto vai partir de onde? Como eu não tenho nenhum outro ponto, ele vai ser a partir da origem. A origem é o eixo aqui da minha assemblyzinha, ó. Olha aqui, bonitinha ela aparecendo aqui, ó. Tá certo? Já apareceu ali o P1, que é o eixo, tá? Aí, pessoal, eu posso colocar uma variação para ele em X, só que como eu quero o eixo, por exemplo, esses dias eu criei uma assembly afastada. As assemblies de canal, por exemplo, o eixo dela é afastado do eixo da assembly, né? Quando você vem aqui no Civil 3D, ó, percebe que esse pontinho aqui está zerado no eixo da minha assembly. Então, aqui no Subassembly Compose, se eu deixo isso aqui zerado, ele vai funcionar dessa forma. Quando eu inserir a minha submontagem, ela vai colar aqui no eixo da minha assembly. Se eu quiser que ela fique abaixo ou acima, eu coloco uma variação para X ou para Y, tá certo? Posso colocar aqui, ó, se eu quiser que ela fique, sei lá, 0.5 da origem. Ele vai subir aqui, ó, 0.5, já subiu ali, ó. Vamos colocar aqui mais exagerado para que vocês possam ver aqui. Olha lá, ó. Quando eu for inserir a minha montagem lá no Civil, que eu clicar aqui na minha assembly, o que acontece? Ele já vai inserir aqui em cima, aqui mais em cima. Eu posso criar um parâmetro para ele aqui também, tá? Um parâmetro, sei lá, afastamento do eixo, por exemplo. Afastamento eixo. Aí, sei lá, coloca um valor de um default dele aqui de 5 metros, né, que eu coloquei ali. Aí aqui você coloca o nomezinho que vai aparecer aqui na sua subassembly, tá certo? Esse nomezinho aqui, ó. Esses nomezinhos que aparecem aqui, ó. White, Default Slope, Subbase Depth, Super Elevation. Esses são os output aqui, Display Name, tá? Ok? Aí você coloca uma descrição para ele aqui. Também você pode colocar, tá certo? Aí você coloca o tipo desse parâmetro aqui, ó. Se ele é um parâmetro de inclinação, se ele é um parâmetro de superelevação, direção do caimento, enfim, vários parâmetros aqui. Em double aqui, você pode deixar double como quando é esses valores diretos, assim, digamos assim. E aqui no delta y eu posso ao invés de colocar aqui, ó, um delta y redondo, eu posso colocar esse afastamento eixo aqui. Então, quando eu inserir um afastamento, quando eu jogar lá no Civil, ele vai me pedir qual que é o WFF. Aí você vai digitar o valor dele, tá? Ele vai estar como default de 5, tá certo? E aí você vai digitar o valor dele. Isso aqui, pessoal, eu só estou explicando rapidamente para vocês entenderem como que funciona a criação dos links, points e shapes. Tá? Voltei aqui para 0. E aí, eu vou criar aqui agora um outro ponto. Ó, eu tenho aqui na minha assembly, eu tenho um ponto aqui em cima no topo da minha assemblyzinha, que é esse xzinho aqui, ó. E aí eu tenho um aqui do lado de cá, no final aqui do meu pavimento, tá certo? Que chama ETW, tá vendo? Ó? ETW. Aqui eu posso criar um outro ponto, chama o ETW. Deixa eu só voltar aqui no P1. Tá, beleza, tá tudo certinho aqui. Aí esse ponto aqui, por exemplo, eu posso dar um nome para ele aqui, sei lá, pavimento externo, pavimento externo, tá certo? Qual que é? Ele vai partir de qual ponto, tá? Ele vai partir do P1 ou da origem? Nesse caso tanto faz, porque o meu P1 está na origem, tá? Mas por exemplo, se eu deixo ele na origem sempre e coloco um valor aqui para o afastamento, então ele não vai seguir o eixo ali, né? Ele não vai seguir ali o P1, ele vai seguir a origem, vai ficar sempre linkado à origem, que é o 00 ali da minha assembly. Se eu coloco ele no P1, aonde o meu P1 for, ele vai atrás, digamos assim, né? E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, um outro parâmetro para ele aqui, ó, largura da pista. Largura da pista. E aí eu vou colocar um valor para ele aqui, sei lá, um default de 3.5.
3,5. Ok. Aí posso colocar aqui largura, display name, largura pista. Ok? Aí beleza. Qual que vai ser essa largura? Essa largura pista, pessoal? Ela vai. Que acontece? O tipo dele aqui eu deixei como delta x e delta y para eu modificar a variação vertical e horizontal. Tem outros parâmetros. Você pode colocar delta x on surface, que seria offset to surface, que a gente vai ver no civil depois. Poderia ser ângulo e delta x, poderia ser slope e delta x, por exemplo, colocar o caimento e o delta x, por exemplo, tá? Que é o caso da nossa assembly ali. Deixa eu colocar aqui slope and delta x, que aí eu já coloco aqui um esquema aqui também. Eu vou colocar aqui, ó, inclinação, para ficar mais parecido com o real, inclinação pista, tá? E aí aqui eu vou colocar um input e aqui eu vou colocar um grade, tá? Esse grade aqui eu vou colocar um default dele aqui de 2%, e aqui eu coloco inclinação pista. Ok? Inclinação pista. Aí, pessoal, voltando aqui, o ponto vai partir do P1. É só um adendo que eu fiz aqui no Subassembly Compose para vocês entenderem melhor como funciona essa criação do corredor, porque muita gente não sabe essa teoria por trás, beleza? Vamos lá. Voltando aqui, from point P1, slope. O slope já não vai ser mais menos 2%, vai ser a inclinação pista. Vai ser menos inclinação pista aqui, ó. No caso, eu posso colocar um sinalzinho de menos aqui, tá? E aí, deixa eu colocar aqui, inclinação pista. Deixa eu ver se está escrito, tá escrito errado aqui, ó. Inclinação pista. Deixa eu copiar aqui que fica mais fácil. Eu coloquei inclinação da pista ali, né? Ctrl V, pronto. Resolvido. Peguei largura da pista. Oh, caralho. Ctrl C. Slope, inclinação pista. Pronto, agora sim. E aí, pessoal, coloquei aqui menos inclinação pista. Vou colocar aqui um mais ali, ó, deixar positivo. Olha lá, como que ele sobe um pouquinho. Tá vendo? Repare aqui que ele vai movimentando aqui em cima, tá, pessoal? Voltei para o menos aqui. Delta X agora não vai ser mais 10, aqui vai ser a largura da minha pista, que eu vou ter um parâmetro para entrar com ele lá no civil. Largura pista. Pronto, tá certo? Então, beleza. Isso, pessoal, que acontece? Eu posso marcar essa caixinha aqui, ó, adicionar link from point. Então, vou adicionar um link, e aí ele acabou de ligar aqui, ó, os dois pontos, ó. Ligou o P1 com L1, e o P2, ligou o P1 e o P2 usando o link L1, tá? Eu posso colocar um nome para ele aqui, ó, pavimento superior, por exemplo, tá? Então ele vai ser o pavimento superior. Tá, é que ele não aceita, é aqui que eu tenho que colocar, ó, pavimento, o codes dele aqui, ó, come bola aqui, tá, pessoal? Pavimento superior, porque ele precisa nomear esses links, né? Numerar esses links. Então ele tem o P1, P2 e L1, tá? Ponto 2, link 1. Beleza. E aí, qual que é o próximo passo? Eu preciso criar uma outra camadinha aqui para o meu pavimento. Então, vou criar mais um ponto aqui. Vou vir aqui, vou adicionar mais um ponto. Esse ponto aqui, deixa eu ver qual que eu coloquei ali. Eu coloquei pavimento externo. Deixa eu colocar aqui, ó, superior, para diferenciar, tá? E aqui eu vou colocar pavimento externo inferior. Vai ser a capa ali debaixo do meu CPUQ, tá? Pavimento externo inferior. Não repare os erros de português. Delta X e delta Y, ele vai partir do P2. E aí eu posso colocar aqui um outro parâmetro para ele aqui, por exemplo, espessura do pavimento. Quem chegou atrasado aí fica tranquilo, tá, pessoal? Ô, cacete. O que eu coloquei, ó. Errei aqui o negócio aqui, pessoal. Acabei clicando, digitando o negócio errado aqui. Deixa eu ver aqui. Inclinação. Deixa eu copiar do outro aqui. Até deu um avisozinho aqui já, ó. Inclinação pista é aqui. E aqui sim. Aqui é espessura pavimento. Isso aqui você vai entrar com esses valores lá no civil. Tá, pessoal? Aí essa espessura do pavimento, eu vou colocar aqui 0,05, por exemplo, de default. Tá? Espessura pavimento. Ok.
Esse vai ser a espessura do meu pavimento. Deixa eu ver o que está dando errado aqui. Inclinação pista. O calculador encontrava menos inclinação pista. Deve ter algum espacinho aqui, né? Menos 200. Não. Então vamos pegar aqui, ó. Menos inclinação pista. Colar ele aqui novamente. Pode ser aqui, ó. Inclinação da pista. Pode ser a nomenclatura aqui que tá bugada. Realmente não sei o que bugou aqui não. Depois eu vejo o que tá. Eu acho que vou ter que deletar isso aqui. Criar novamente esse P2 e L1 aqui. Deixa eu criar aqui um novo ponto. Deixa eu criar o P2 rapidamente aqui de novo. Vai ser o nosso pavimento superior externo. Superior externo. Tenham paciência aí, porque esse procedimentozinho é demoradinho. Pavimento superior externo vai ser slope and delta x, tá? Deixa eu reajustar aqui pra gente ver. E aqui, inclinação da pista, grade 2%. Tá. Slope, que estranho. Ele não está funcionando como novamente aqui não, inclinação pista. Que estranho. Inclinação da pista não está declarado. Então deixa eu deletar esse parâmetro aqui. Deixa eu criar outro novamente aqui. Até dá certo, né, pessoal? Inclinação pista. Essa hora os curiosos vão embora. Inclinação pista, grade. Tá, vamos colocar um default aqui para ele aqui de 2%. Inclinação pista. Inclinação pista. Grade slope. Pronto. Feito. Resolvido aqui. Delta x. Delta x vai ser a largura da pista, né? Então vai ser aqui a largura da pista. Pronto, aqui eu vou colocar um sinalzinho de menos aqui para o caimento ficar ok. Beleza, aqui eu não estou colocando o objeto de target, então ela não vai aceitar target lá na hora que a gente está criando o corredor. Não vai aceitar target vertical, vou mostrar isso para depois. E não vai aceitar a superelevação aqui também, tá certo? Beleza, adicionei o link L1 e esse aqui vai ser o link pavimento superior. Deixa eu ver se vocês estão comigo ainda. Dá para puxar sim. Deixa eu puxar aqui rapidinho, que tá atrapalhando um pouco vocês aqui, né? Show, ver se melhorou aí, galera. Bom, vamos continuar aqui, pavimento superior. Feito isso, pessoal, agora eu preciso criar o outro pontinho aqui da minha espessura de pavimento, que seria esse outro pontinho amarelo aqui, essa bolinha amarela ali, tá ok? Vou criar aqui um novo ponto, vai ser o meu P3L2, esse ponto vai ser lateral pavimento externo, que vai ser a lateralzinha aqui do meu pavimento aqui, ó. Esse, pessoal, vai entrar com a espessura do pavimento. Então, o delta x vai ser 0, tá? O afastamento dele em relação ao P2 aqui é 0. E o delta y vai ser menos a espessura do pavimento. Se eu entrar com ela positiva, né, ele vai jogar ele para baixo. Então, jogou ele para cima, então vou colocar aqui negativo. Pronto, menos a espessura do pavimento. Ó, tá aqui o meu P2. E aí, automaticamente, essa caixinha que já estava marcada, ele criou o L2 ali, o link. Então, eu coloco aqui, ó, pavimento lateral, pavimento externo, no link. Beleza. Feito isso, pessoal,
Posso criar agora um outro ponto que vai ficar aqui debaixo do meu P1, certo? Esse outro ponto, vou colocar ele aqui, ó, P3, P4 e L3, ele vai chamar aqui lateral, pavimento interno, tá? Esses nomes, pessoal, pode ser mais bem elaborado, tá? Eu tô fazendo um pouco rápido aqui para não tomar muito tempo de vocês, ok? A gente nem começou a live direito ainda. Segura, aperta o freio aí. Aperta o acelerador aí. Delta X, delta Y vai ser a espessura do pavimento. Ctrl C. Delta Y vai ser a espessura, menos a espessura do pavimento. Ok? E aí, pessoal, agora eu quero que ele parta do P1, tá? Então eu troco aqui para P1, ó, e ele já está aqui. Aí agora eu posso pedir para ele criar. Eu posso também pedir para ele partir do P2, do P3 aqui, tá? Posso pedir para ele partir do P3 aqui, por exemplo, ó, e aí o delta X dele vai ser menos a largura da pista, tá certo? Também tem como, tá, pessoal? Tem essas duas possibilidades, tá ok? Menos a largura da pista. Ó, ele já veio para cá. E aí, qual que vai ser? Eu teria que colocar aqui, ó, um ângulozinho para ele, tá? Teria que colocar aqui um slope e delta X, no caso. Então, ele vai partir do meu P3. Qual que vai ser o slope? Vai ser a inclinação da pista, né? Nesse caso aqui, positiva. E aí, o delta X, que seria a largura da minha pista, menos a largura da minha pista, porque eu quero que ele vá para o lado esquerdo, ok? Ele está partindo aqui do P3, ó. Está partindo aqui do P3. E aí, beleza, ele chegou aqui novamente, ó, o P4, agora eu preciso linkar ele no P1, tá ok? Ele já criou aqui um link entre o P4 e o P3, beleza. Então, quase terminando, então vou colocar um código aqui para esse link, vai ser pavimento inferior. Beleza? Pavimento inferior, ok? Show! Agora, pessoal, eu só preciso criar um link para ligar o P4 ao P1. E aí sim a gente vai usar os shapes, tá? E eu vou criar um link aqui. Beleza. Agora, esse link, pessoal, vai ser a lateral interna aqui, ó. Lateral, pavimento interno. Beleza? Aí, o que acontece? Ele vai partir do P4, tá? Vai partir do P4 e vai ligar no P1. Pronto, fechou aqui para mim, ó. P4 ligou no P1, tá certo? Então, olha só, formei aqui a primeira camada da minha pista. Vocês viram que tem vários critérios para você criar essa camada? E agora, pessoal, posso usar o shape, tá? Vou arrastar aqui um shape, ó. E aí eu venho aqui no shapezinho aqui, ó. Qual que vai ser o link? Eu clico nesse cubinho aqui. E aí quando eu passo o mouse aqui em cima, ó, ele já realça para mim, ó. Realça aqui, ó. Clico aqui. E aí, ó, veja bem, aqui ele já adicionou para mim, ó, link 1, 4, 3 e 2. E aí eu posso colocar aqui um code para esse shape. Por exemplo, pavimento, CB o que, sei lá, pavimento superior. Ou pavimento somente, né? Se o seu pavimento, nesse caso aqui, eu tenho PAV 1, PAV 2, PAV 1, PAV 2, tá certo? Então aqui ele nomeia de PAV 1, PAV 2. E aí, pessoal, assim eu crio um assembly no Subassembly Composer. Agora eu quero perguntar e vocês vão me responder aí no chat, se vocês estão comigo, se vocês entenderam o conceito de links, points e shapes. Só a partir daí a gente vai poder ver corredor, tá certo? Então segura as pontas aí e me responde no chat se vocês estão vendo link, se vocês entenderam link, points e shapes, tá ok? E aí a gente vai voltar para o civil agora. Criei aqui explicando para vocês o que é link, points e shapes. É lógico que o Subassembly Composer vai ter vários outros recursos para a criação de assemblies, inclusive, para mim, esse Decision aqui é um dos mais fantásticos que tem, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade, ok? Isso aqui é só para vocês entenderem links, points e shapes, tá ok? Agora fica fácil você entender o que é esse link, point e shape aqui. Pessoal, me respondem aí no chat se vocês conseguiram entender isso aí. Já vi aqui que a galera tá frenética aqui. Show de bola, pessoal. Muito ótimo, muito bom. Eu sei que muita gente já sabe disso e eu não me importo com os que já sabem, tá? Eu me importo com aqueles que estão aprendendo. Esse é o nosso clima aqui, tá ok? Bom,
Além dessas assemblies de pista, pessoal, a gente tem outras inúmeras assemblies que eu já falei. E aqui eu vou só adicionar uma de talude aqui, que é o meu Daylight, tá? Que nesse caso eu vou usar essa do Brasil aqui, ó, que já é um talude que foi elaborado, tá certo? Já com alguns recursos para a gente padronizar os nossos projetos conforme DR, DNIT, tá ok? Como por exemplo aqui, ó, declividade do aterro, declividade da banqueta. Lembra daqueles parâmetros que eu falei aqui no Subassembly Composer, ó, Display Name. Eu coloquei tudo junto aqui, na espessura pavimento, inclinação pista. Mas lembra desses componentes aqui? São essas paradinhas que aparecem aqui, ó, declividade do aterro, tá? Olha só que bacana isso aqui, tá? E aí, esses valores aqui, pessoal, que você digita aqui, são esses valores aqui, ó, do input, tá? Que você entra com eles aqui, tá certo? São esses valores aqui. Por isso que é bom você entender a teoria por trás. Então, vou adicionar aqui um talude do lado direito e um talude do lado esquerdo, tá? E aí, pessoal, esse talude você vai falar, ele não está ligado aqui no meu corredor, tá assim, ó, ele está ligado. Porém, o link da drenagem, que é esse link aqui, ele não está aparecendo aqui, tá? Ele não está aparecendo, ele está oculto aqui no code da minha subassembly. Se eu colocar aqui, por exemplo, nota de serviço padrão DR, ele aparece, ó, olha só. Aparece o link aqui quando você tem corte e quando você tem aterro, tá? Então, tem essas particularidades aí, beleza? Aqui eu não consegui mudar, deixa eu mudar aqui então. Codes, nota de serviço. Padrão DR. Pronto. Coloquei na escala certinho. E aí, pessoal, vamos partir para a criação aqui do corredor. Já falei para vocês aqui, então, estou seguindo aqui a minha colinha, hein? Já falei para vocês de alinhamento, de assembly, de lines, de links, points e shapes. Falei um pouquinho do Subassembly Composer. E aí agora a gente vai criar o corredor aqui para entender o componente dele na prática e por que eu tive que explicar toda essa teoria anteriormente aqui. E por que ele é o mais foda também para o projeto de terraplanagem. Corredor. E aí você vai criar o seu corredor aqui com base, né, no que você já tem. Nesse caso, o corredor, olha só como ele é fantástico. Você pode criar tanto através de alinhamento e perfil ou através de uma feature line. O que é uma feature line? Uma feature line, pessoal, é um objeto criado dessa ferramentinha aqui, ó. Que acontece? Esse recurso de feature line, ele tem componentes componentes horizontais e verticais, que é o que a gente precisa para o corredor, que é o horizontal, que é a linha, e é o vertical, que é a cota, tá? E aí, a feature line ela é muito interessante, porque ó, quando você cria ela aqui, por exemplo, criou um pedacinho ali, não criou tudo, deixa eu criar a partir de um objeto aqui, ó. Quando você cria a feature line, você tem a possibilidade de criar também perfil dela, pessoal, e também de editar as cotas dela, tá? E por isso que o Civil 3D você consegue criar corredor através de feature line, tá? E aí, olha que louco. Vou pegar aqui, ó, o profile que eu criei, tá certo? O que é o profile que eu criei? Aquele grade que eu criei lá, ele vai partir de um alinhamento de um perfil, voltando aqui um passo atrás, ou poderia ser a feature line, poderia colocar aqui, ó, projetado, linha 1, né, o site dele, alinhamento e perfil. Vertical, alinhamento 1, que é o que eu acabei de criar. Assembly vai ser aquela assembly ali. E o target surface, a gente vai entender o que é target daqui a pouquinho. E a gente vai dar um OK aqui. Vou mandar criar o nosso corredor, tá? Mandei criar o corredor. Beleza, criou o corredor aqui, bacaninha. Já sei como que funciona tudo isso. Ok. Pessoal, seguinte. O que acontece? Deixa eu só mudar o code set style dele aqui. A gente entende o code set style um pouco mais à frente aí. O que acontece? Quando você tem um alinhamento horizontal, né, que está aqui debaixo do meu corredor, um perfil longitudinal e uma assembly, o que acontece? Você tem baselines, linhas bases, verticais, horizontais e transversais, tá? E aí que vem a sacada, pessoal. O que acontece? O que o corredor ele faz? Ele pega a sua assembly que você deu ali, que você criou para ele aqui, ó, essa assembly dessa largura com esses componentes, aplica sobre o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical, que é o grade, tá certo? E aí o que acontece? Quando você faz isso, ele vai criar uma ligação entre essas seções. Ó, aqui eu tenho uma assembly daquela aplicada, aqui eu tenho outra, nessa outra linha azul, aqui eu tenho outra. E como que é feita essa ligação? Através de
factory lines, tá, pessoal? Então, essa linha amarela aqui é uma factory line, tá? Essa outra linha amarela é uma factory line. A linha azul, na longitudinal, é uma factory line, tá? E essa linha azul na transversal são os links. Então, é interessante você entender isso para você saber aonde você mexe para não fazer cagada, tá certo? Então, isso aqui é uma factory line, pessoal. Quando você passa o mouse em cima, ele mostra aqui para mim o nome, é o code dessa factory line, tá certo? É o aterro esquerdo 33, traço 7, tá certo? Aqui, ó, já é o aterro esquerdo crista, tá ok? Aqui eu vou ter o eixo, eu vou ter também a base, a subbase, todas essas ligações, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Ó, aqui eu não peguei o perfil do zero, aí acabou. Não, peguei sim, porque aqui não tem corte nem aterro mesmo, tá certo? O que acontece? Pessoal, lembra que eu falei que ele precisa daqueles 3 componentezinhos para criar um componente em 3D? O que acontece? Quando você vem aqui e visualiza isso aqui em 3 dimensões, vamos ver se a gente consegue visualizar isso aqui em 3 dimensões. Ó, veja bem, isso aqui vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem agora, ó, tenho certeza. Nunca mais vocês vão reclamar de que não sabe como funciona um corredor. Olha só que maravilha. Lá na minha assembly a gente tem várias camadas, lembra? Nessas várias camadas, ó, ele criou o corredor com elas. E aí aqui, ó, nesse cruzamento aqui desse link com essa factory line, eu tenho um pointzinho daquele. Aqui mais embaixo, ó, eu estou aproximando bem mesmo. Aqui eu tenho outro pointzinho daquele, aqui eu tenho outro point e aqui eu tenho outro point, tá certo? E aí sim ele vai criando o meu corredor, ligando esses points através de factory lines, pessoal. Você não está vendo aí, mas tá, porque o estilo está invisível. A factory line aqui desse pontinho aqui, ó, da camada inferior do pavimento, tá ligada a dessa camada inferior. Só assim ele consegue criar o seu corredor, tá ok? Para mostrar isso é só mudando o estilo de vista aqui do seu corredor, do code set style dele. E aí, pessoal, que vem o conceito interessante que é a frequência, que muita gente acha que não influencia no seu projeto e às vezes influencia. Por exemplo, nesse ponto aqui eu venho e paro com o meu talude, porém ele não está zerado o talude ainda. E aqui de aterro, e aqui eu já começo com corte, tá vendo? No vermelho. E aí que vem um conceito interessante. A frequência, ó, veja bem, a frequência é o número de vezes que a sua seção tipo é aplicada no seu corredor, no seu alinhamento, no seu grade, tá ok? Essa é a frequência, pessoal. Essa é a frequência. Então, ela é importante para resolver esse tipo de probleminha aqui, ó. Tá certo? Nesse caso aqui, o aterro quase morreu aqui já, zerado, para começar o corte. Mas o corte já está começando com uma largura maior. Então, a gente precisa entender a frequência para poder saber como que resolve isso. Tá vendo que o corredor ficou um pouco quadrado? Para ele ficar mais arredondado, ele precisa aplicar mais seções, visto que você está em curva. Quando você está em linha reta, esse problema não é tão grave. Mas quando você está em linha em curvas, esse problema é um pouquinho mais grave. Então, eu posso vir aqui, ó, Edit Frequência. Ele vai pedir para selecionar a região, tá? Nesse caso, eu só tenho uma região, que é o trecho, né? Tá nomeado como trecho Assembly 011, tá certo? Porque ele vem em nome trecho, que é o prefixo, nesse template, tá? Trecho, Assembly 01, que é o nome da minha assembly, e a numeração do trecho. Se eu tiver dividido o meu corredor em vários trechos, que é possível, eu teria vários trechos ali, trecho 2, trecho 3, trecho 4, e assim sucessivamente. Aí aqui, pessoal, nas frequências, o que acontece? Você tem a opção de mudar elas através de tangentes ao longo de curvas. Você pode colocar aqui by curvatura, colocar ambos, ou através de um incremento, por exemplo. Esse incremento é 1, por exemplo. Estou dizendo para ele que nas curvas a minha frequência vai ser 1, ok? Então, o que acontece? Quando eu digo isso para ele, eu digo para ele aplicar mais seções, ó, nas curvas. Tá? Eu digo para ele aplicar mais seções nas curvas. Veja que aqui nesse ponto 1 ainda não foi suficiente para encontrar o aterro com corte aqui. Posso modificar isso? Pode. Então posso clicar aqui, ó, você pode ver que ele está ligando ali, ó, quando eu passo o mouse em cima. Então posso colocar nisso aqui 0.1, por exemplo. E aí qual que é a grande sacada da frequência? Quanto mais
quanto menor a sua frequência, mais pesado o seu projeto vai ficar. Olha só o quanto ele está demorando para processar aqui. Então veja bem, Rafael, meu corredor não está modelando, não sei o que eu faço. Cara, se você botar uma frequência muito pequena para início de projeto, você vai ter essa dor de cabeça, tá certo? Então, ó, olha só que legal, aqui eu já tenho ó, a transição certinho do aterro para o corte. Né? Poderei diminuir mais? Posso diminuir mais. É aquilo que eu falei, quanto menor, mais pesado fica, né, o seu projeto. Então, vou voltar ela aqui para, sei lá, 2 metros, para ficar um pouco mais leve o meu corredor. Olha só como que ele já reconstruiu mais rápido, né? Então, esse é o conceito de frequência, tá, pessoal? E aí, o que acontece? O corredor, ele tem uns outros conceitos que embolam muito a cabeça da galera aí, que são principalmente, um deles é principalmente os targets. Muita gente acha que sabe, né, acha que sabe usar os targets de maneira correta e tal, e às vezes acaba se limitando aí. Quando você entra aqui nessa aba, ó, eu entrei aqui, Corredor Properties, e aí, pessoal, você vem aqui na aba Parâmetros, o que acontece? Você tem um botãozinho aqui só de Targets, tá? Eu já falei de baselines. O que são as nossas baselines? São os nossos alinhamentos verticais, horizontais, e nessas baselines eu tenho adicionados as minhas assemblies, ó, ele realça para mim aqui no desenho, quando eu clico em cima, ó, realçou para mim a minha baseline, realçou aqui para mim agora o meu corredor, que seria a minha geometria transversal. E aí eu tenho as frequências que eu acabei de falar, que aqui, ó, nessas opções aqui, nada mais é do que você adicionar mais incrementos ao longo de espiral, ao longo de geometry points, ao longo de superelevação crítica. Aí você tem a questão do perfil vertical, você pode colocar high e low points, que são pontos altos e pontos baixos, você adicionar ali uma seçãozinha, enfim. E aí você tem a opção de targets, tá? A opção de targets, pessoal, ela é muito conhecida, mas pouco utilizada com sabedoria. Quando o cara cai nessa janela aqui, ele não sabe o que vai utilizar. Ele não sabe como que mexe. A gente tem, basicamente, nesse caso aqui, a gente tem 3 opções de targets. Targets de superfície, targets de largura e targets de elevação. Tá? O que são targets de superfície? Targets de superfície, pessoal, é quando você diz qual superfície você quer que o seu link chegue. A gente já falou de link, lembra? Então, você vai dizer para o seu talude, né, o link do seu talude aonde você quer que ele chegue. Nesse caso aqui, eu quero que ele chegue no meu terreno natural, tá ok? Targets de largura, né, ou offset targets, né, targets de afastamento aqui. Que acontece? São targets que você diz qual que é o afastamento que você quer que a sua região do corredor tenha ali, tá? Naquele ponto ali, ok? Então, nesse caso, eu tenho target de largura, width target, são targets de largura, e aqui ele aparece o nome da pista. Lembra que eu falei que nomear as submontagens e as montagens também é importante? Eu não renomeei. E aí, veja bem, se você não sabe qual que você tem que mexer, se você tem várias, por exemplo, fica aqui complicado, tá certo? Mas pelo menos aqui você sabe, ó, esquerda e direita, né? E aqui eu tenho de slope or elevation targets. O que significa isso, pessoal? Nesse caso aqui, a minha assembly de pista, ela aceita um target, tá? Que foi colocado para ela aqui, um parâmetro, tem como você inserir aqui, ó, um parâmetro de targets. E aí você pode colocar surface, elevation ou offset, tá certo? E aí, nos seus componentes, pessoal, de pista, ó, você pode inserir para ele aqui, ó, elevation targets, tá? Slope and super elevation, tá certo? Então, na minha seção tipo, essa seção tipo ela foi criada de modo que ela aceite targets de elevação, tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui 2 opções, para a esquerda e para a direita. Para que serve isso? Principalmente quando você vai encaixar interseções. O que são interseções? Trevos, rotatórias. Você tem aqui uma altura e aí a sua pista está indo aqui, porque ela está com caimento padrão. Mas se você deixar ela assim, vai deixar um dente aqui, certo? É só você dizer para ela qual que é esse target vertical. Pã, ele encostou aqui, ó, tá certo? Então isso serve para isso, tá ok? E o target horizontal, o target de largura, serve para você fazer a sua pista encostar naquele objeto que você deseja, seja uma polyline, seja uma feature line, um alinhamento, né, uma 3D poly ou algo do tipo. Tá certo? Então é interessante você entender o que são os targets para você saber trabalhar
direitinho com ele aqui. Por exemplo, suponhamos que eu queira criar uma baia aqui de ônibus, né? Deixa eu desligar o corredor aqui para ficar mais fácil aqui. Suponhamos que eu quero aqui, ó, minha pista ela tem, sei lá, minha pista ela tem 3,60, né? Então eu vou dar um offset aqui 3,6 para cá. E aí nesse ponto eu quero criar uma baia de ônibus. Vai ser desse formato aqui, ó. Tô fazendo um formato bem grotesco mesmo, tá? E aí, pessoal, é só eu vir aqui no Civil 3D e dizer para ele que é interessante também você dividir o corredor em várias regiões antes de digitar o target, tá? Dividir o corredor em regiões. Como você faz isso? Split region, tá? Split region. Aí você vai pegar aqui o finalzinho aqui, ó. Vou pegar o endpoint aqui, dividir o corredor aqui. E agora eu vou dividir ele aqui também no comecinho aqui no finalzinho aqui da baia. Vou dividir em várias regiões. Pronto, dividiu o corredor. Lembra, pessoal, que eu falei que a gente pode ter várias regiões no meu corredor? Então, é por isso que eu consigo fazer isso com essa ferramenta, ó, Split Region. E aí eu posso vir aqui Modify Region, ou posso vir aqui também Set All Targets. E aí eu posso pegar aqui agora a minha pista, né? Só que como eu não tenho o nome dele aqui, ó, fica mais complicado, né? Fica complicado eu dar o target para ele aqui, tá certo? E aí o que acontece? Eu vou pegar aqui um target right nessa posição aqui, e aí eu vou selecionar um alinhamento ou uma feature line, polyline, tá? Uma figura topográfica. Vou pegar uma feature line, lines, polylines, selecionar no desenho, e aí eu vou selecionar a minha polyline que eu acabei de criar aqui. Vou dar um OK, OK, OK. Vamos ver se a gente acertou ali na região, tá? Aqui ele deu uns errinhos de elevação. Acabou que eu não acertei na região. Aí o que acontece? Qual que é o problema de eu ter ido por ali? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. O problema de eu ter ido por ali é que eu não sei qual região é essa. Então eu posso vir por aqui, ó, Modify Region, Edit Targets. Aí eu seleciono, ó, eu tenho o trecho 1, que é aquele trecho original, perdão. Aqui eu tenho trecho 1 copy, e aqui eu já tenho trecho 1, tenho trecho 1 copy, tá? Ele vai criando ali cópias do seu trecho. Então vou clicar aqui nesse trecho que eu quero. Acabei sumindo aqui com a minha polyline. Deixa eu desenhar aqui minha polyline novamente. Desenhar aqui minha polyline rapidamente aqui. Suponhamos que seja um acesso ou algo do tipo, né? E aí, deixa eu trazer aqui, ó, para cá. Trouxe o meu corredor aqui para cá. Para ele encaixar aqui, ó. Pã. Vem pra cá, poxa. Puxa mais. Agora foi. Deixa eu puxar um pouquinho mais para próximo aqui. Deixa eu pegar aqui o finalzinho dele aqui, ó. Pronto. E aí, pessoal, o que acontece? Pronto, aqui tá feito. Só preciso puxar isso aqui um pouco para cá agora, né? Crio o corredor. Tá. Feito isso, agora eu posso vir aqui, ó, Modify Region, Edit Targets, tá? E aí, agora sim, eu seleciono o trechozinho que eu quero dar o target. Agora ele apareceu só os componentes que tem da pista nesse local. E aí eu vou selecionar no desenho, vou dar um Enter aqui, OK, OK. Pronto. Olha só, criou aqui a minha baia. Inclusive trouxe os meus taludes para cá e tudo mais. A vantagem disso aqui, pessoal, que isso é dinâmico, tá? O que é dinâmico? Se eu mexer aqui na feature line, por exemplo, vou dar um fillet nela aqui, ó, de raio 6, sei lá, para fazer uma curvinha nela aqui. Vou dar um fillet aqui também, ó. Pronto. É só mandar reconstruir o corredor, tá? Mando reconstruir o corredor. Pronto, lá. E já seguiu aqui a minha curvinha. Legal isso, né? Muito bacana essa questão da dinamicidade, tá certo? Então, pessoal, os tags verticais e horizontais servem para isso, tá ok? Uma parada interessante também que eu expliquei até numa live passada, numa live que já tem umas 2 semanas, foi super elevação. O que acontece? O corredor é uma ferramenta que aceita super elevação.
Então, por que eu falo que é a ferramenta mais foda para fazer projetos de terraplanagem? A gente está descobrindo isso agora. Já viu quantos recursos que a gente já usou dele aqui? Que a gente já aplicou? A gente tem a questão dos targets verticais, horizontais. Por exemplo, se eu transformar essa polyline numa 3D poly, por exemplo, vou colocar uma elevação para ela, não sei. Vamos modificar ela aqui, ó. Modify. Vamos transformar ela aqui numa 3D poly, tá? Transformar ela aqui numa 3D poly. Aí percebe que o meu corredor perdeu o vínculo com ela aqui, né? E aí deixa eu colocar aqui uma cota para ela aqui, sei lá, vamos ver qual cota que está aqui no meu corredor. Vou pegar uma cota aqui. O meu corredor aqui na crista aqui do meu talude. 16.381. Vamos colocar uma cota para ela aqui, sei lá, 25. Tá certo? E aí, pessoal, agora eu vou usar ele como target vertical, tá? Target vertical. Modify Region de Targets. Eu estava falando sobre elevação, eu vou voltar, tá certo? Nessa parte. E aí agora eu vou voltar com o meu target novamente, porque quando eu criei aqui a 3D Poly, acontece que ela trocou de nome, né? Ela não chama mais Polyline, ela chama 3D Polyline. Tá certo? Então por isso que eu tenho que mudar. E aí eu posso inserir para ele aqui, ó, Outside Elevation Targets, pro lado direito. E aí agora eu quero pegar aqui, ao invés de profiles, né, eu poderia pegar um perfil, um grade, eu quero pegar uma 3D Poly. Isso é muito útil para fazer interseções, tá, pessoal? Não só interseções, mas estacionamentos, baias, algo que você precisa ajustar a cota, tá certo? Eu uso isso é um macetezinho que eu uso, que inclusive eu ensinei numa consultoria que eu fiz semana passada. Olha só que legal. Lembra que eu mudei a cota dela aqui? E aí, olha só, criou um bocado de banqueta. Ó. Vamos dar uma olhada aqui em 3D? Como é que ficou? Olha lá, acabou que eu achei que eu tinha colocado uma cota alta. Na verdade, eu coloquei uma cota lá embaixo para minha pista. Ó. Olha só. E aí? Olha só. Que legal. Tem aqui o meu corredorzinho. Deixa eu posicionar ele aqui da maneira correta. Ó, criei aqui uma cota lá embaixo para ele, ó. Olha só, ele criou aqui as minhas... Eu criei de forma exagerada para que vocês entendam o funcionamento. E aí eu posso mudar a elevação dessa feature line, tá, pessoal? Posso mudar a elevação dela aqui, colocar, sei lá, coloquei lá embaixo, posso colocar 50, não sei. E aí posso recriar o meu corredor, certo? E aí ele vai modificar com base nessa feature line, entendeu? Então isso é muito interessante para que você possa fazer projetos de terraplenagem. Por isso que eu falei, a ferramenta mais foda para projetos de terraplenagem. Superelevação, por exemplo, se você está fazendo um platô com uma pista de acesso, e aí você tem que ter uma superelevação nessa pista. Fazer com Feature Line dá certo. Fazer com a ferramenta Grading dá certo, é uma ótima ferramenta e eu uso. Porém, para você calcular, por exemplo, uma superelevação, que eu ensinei na aula atrasada, para você aplicar essa superelevação, modificar a superelevação a cada curva, modificar a velocidade de projeto em cada curva, não tem como você fazer isso sem ser com o corredor, tá? É humanamente impossível. Você pode fazer manual, tá? Mas isso dá um puta trabalho. Então, esse é um dos recursos que você tem do Civil 3D, a superelevação e os targets, tá ok? Deixa eu ver se vocês estão comigo aqui ainda. Dê um alô aí no chat, vocês estão me ouvindo aí ainda, pessoal? Vocês estão comigo aí? É bom vocês interagirem, mandar as dúvidas. Eu fico aqui falando sozinho, eu sei que está embolando na cabeça de vocês. Mandem as dúvidas aí, ok? Vamos lá. Falei com vocês sobre as feature lines dos corredores, tá certo? Que liga um ponto de um link no outro, tá? É interessante você saber isso, porque é o seguinte, voltando aqui, ó, Corridor Properties, você tem aqui a opção de Feature Lines, tá? Feature Lines. Tenho certeza que muita gente nem entrou nisso aqui, nessa janela ainda. O que acontece? Lembra que eu falei que o nomezinho do meu pavimento tem um que chama ETW? Então, ele está ligando, sem descrição aqui, está conectando um ponto no outro, tá? E aí ele está com estilo FHZ bordo, tá certo? E aí aqui esse PI tem um recurso para calcular o comprimento, né? Para a questão do Creation Manager, também já ensinei isso em outra aula. E aí, pessoal, o que acontece? Eu falei com vocês o seguinte, que tem umas feature lines que não aparecem. Por quê? Elas estão com estilo vazio. Olha só, por exemplo, da subbase, que liga um ponto de subbase no outro. Ele está vazio,
certo? Por exemplo, PAV1, que é a camada abaixo, a gente tem a camada de PAV, né, que é o primeiro pavimento, né, que é o ETW na verdade, tá? E abaixo a gente tem um ETW PAV1, tá certo? Então ele está invisível, tá vazio aqui, ó, no estilo dele. A drenagem tá vazia também, tá certo? Aí o aterro aqui eu já tenho o estilo, ó, FZ aterro, FZ corte e assim sucessivamente. Eu posso mudar esses estilos aqui, tá? No meu corredor. Essas são todas as factory lines que estão no meu desenho. Por exemplo, essa aqui é FC Board, FHZ Board, é o estilo dela. E aí nesse template eu tenho vários estilos. Vamos ver aqui o que a gente tem nesse estilo, ó. A gente tem aqui na aba Display, por exemplo, ele está com o modo azul, está na cor azul. Vamos colocar uma outra cor aqui, ó, magenta, e fazer o teste. Vamos ver se vai mudar aqui, ó. Dá um ok? Olha lá, já mudou para mim, ó. Ficou magenta, certo? Então é ali que você personaliza, entendeu? Por isso que é interessante você entender a questão das factory lines presentes no corredor, para você saber onde configurar, personalizar, tudo certinho, o que liga uma coisa na outra e tudo mais. Tá ok? E aí, pessoal, vem uma parada importante, que é o seguinte: quando você vai fazer uma terraplanagem, uma pavimentação, algo do tipo, você precisa criar superfície e notas de serviço disso. E aí, por isso que eu expliquei tudo anteriormente, questão de links, points e shapes, por quê? Vou criar uma superfície aqui de projeto. Você vai vir aqui, ó, Corridor Surface, e aí, beleza. Vou vir aqui, tá lá, vou criar aqui a minha superfície, papá. E aí tem esses três botões que você já não sabe qual apertar aqui, por exemplo. Tá? Esse primeiro botão, pessoal, ele cria uma superfície do corredor vazia, tá? Nesse segundo botão, ele cria a superfície do corredor para cada link do corredor, tá certo? Ele vai criar uma superfície diferente. E aí, esse botãozinho aqui para você dar um nomezinho da superfície, que é esse nomezinho aqui, ó, tá? O nomezinho template, ó. Ele vem com o nome do corredor, projeto e o Next Corridor Surface Counter, né? Next Counter, que é um contadorzinho aqui, ó, esse 01 que aparece no final aqui, ó. Tá certo? Aí, pessoal, essa nomenclatura é o que menos importa pra gente. O estilo da superfície também é a questão de visualização da superfície. Porém, aqui tem uma questão interessante, ó, essas duas opções que matam muita gente aí na hora de criar a superfície. Ele tem duas opções: criação através de factory lines e criação através de links, tá ok? Ou você pode criar usando os dois. A gente tem esses dois componentes horizontais ali, longitudinais no nosso corredor, certo? A gente tem as factory lines e tem os links. São dois tipos de linhas, tá? A gente tem aqui, ó, os linkzinhos aqui e tem as factory lines assim. Você pode criar através desses dois. Se eu seleciono links, ele vai me dar as opções de links que tem no meu corredor, tá? Lembra que aqui no Subassembly Compose a gente dá um nome para os links, pavimento inferior? Então, se eu levar essa subassembly lá para o meu, trazê-la aqui para o meu civil, ela vai aparecer aqui, ó, pavimento, esse nome bonitinho aqui, ó, esse nome aqui do code do link, tá? A gente está falando de link, pavimento inferior, certo? E aí eu tenho o top, eu tenho PAV1, PAV2, base, subbase, datum, drenagem, topo, datum, talude de corte, talude de aterro, banqueta corte. Todos esses links estão presentes no meu corredor, tá? Se caso eu criar mais componentes aqui no meu corredor utilizando outras assemblies, o que acontece? Vai aparecer mais opções de links ali, tá certo? Show de bola, muito bom, vocês estão aqui comigo ainda. Se eu criar mais assemblies aqui, ele vai aparecer mais links ali, tá certo? E aí, pessoal, se eu crio através de factory lines, veja bem, ele vai mudar a nomenclatura aqui e vai mostrar todas as factory lines que eu tenho no meu corredor, tá? A diferença de criação entre os dois métodos é que um vai criar utilizando as linhas transversais, que são os nossos links, e outro vai criar utilizando linhas longitudinais, que são as nossas factory lines, tá? E aí, pessoal, cada factory line tem um nome, certo? Lembra que a gente entrou lá no Code Set para modificar a cor do bordo e tinha várias factory lines? Cada uma delas tem um nome, uma descriçãozinha, tá? Um code, tá certo? Que a gente chama de code aqui, que é um códigozinho. E aí elas vão aparecer aqui. Rafael, como que eu vou saber qual utilizar elas? Cara, se você está criando uma subassembly aqui no Subassembly Compose, que não é o caso comum da galera,
você já vai dar um nome correto aqui e você já vai saber quais feature lines você vai precisar adicionar aqui. Se você não sabe de cabeça, o que você vai ter que fazer? Descobrir na marra mesmo qual que é o ETW, o que é básico, PAV 1, PAV 2, sub. O que acontece? Eu sei isso aqui de experiência, tá? São muitos anos trabalhando, então a gente acaba decorando algumas coisas aqui, porque isso é feito lá nos Estados Unidos ou fora, elaborado pela galera que faz o Civil 3D, né? Que programa o Civil 3D, a galera de desenvolvimento. Então não são nomes portugueses, tá? Então, por isso que tá esses nomezinhos estranhos aqui, tá? Então eu sei que o pavimento aqui é o ETW, poderia adicionar aqui um link do ETW, tá? Poderia adicionar aqui para um linkzinho, uma feature line do ETW aqui. O crown é um outro componente, tá? Que é o eixo aqui do meu pavimento. Por exemplo, eu tenho uma feature line passando no eixo e uma no bordo, tá? Então eu tenho o crown passando no eixo, tá? E o ETW passando no bordo, tá certo? E aqui no meu caso da minha subassembly, se eu estivesse utilizando ela no Civil 3D, o que acontece? Eu teria aqui, ó, o link 1, eu teria feature line 1, que eu daria um nomezinho para ela, né? Que seria o meu eixo, né? Estaria com o nome de eixo aqui, ó, que é o do eixo. E teria ali o meu pavimento externo ali, lateral pavimento externo ali, tá ok? Seria o meu P2 ali, lateral pavimento externo. O nome da minha feature line. Tá, chega de blá blá blá, voltei aqui para o Civil 3D e expliquei o que significa a criação, essa diferença aqui. E qual que é a vantagem de você ter esses dois? Quando a sua superfície está dando bizil, está dando problema, você cria usando os dois, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos começar pelos links aqui. Pessoal, esses links também vêm lá da subassembly, essa nomenclatura. Todo mundo só sabe criar através do top e tal, não entende nada o que é top, o que é datum, só sabe que um começa em cima e que o outro começa embaixo. Nesse caso aqui da minha subassembly, o top, ele representa, pessoal, representa pra gente o topo da minha subassembly. Ele representa o pavimento acabado, tá certo? Então, se você quer criar a superfície de pavimento acabado, é o topo aqui, é o top, é um link que passa no topo da minha superfície. Aqui embaixo eu tenho um link que chama datum, tá? Que passa aqui de baixo. Quando você vem aqui, ó, subassembly properties, o que acontece? Nos codes dela aqui, a gente tem, ó, link, tem o datum, e a gente tem a descrição dele aqui, ó. Bottom finish grade, tá? É o final do grade ali embaixo, tá? E aqui a informação do link passa por cima, tá certo? Então, é por isso que aparece lá no corredor top, ok? Então, é bem interessante você ter essa definição aí. Então, vamos voltar aqui, código da surface. Vou criar aqui a minha superfície. Vou adicionar o top, tá? E aí, qual que é a grande dúvida? Se você está fazendo projeto de terraplanagem e você quer calcular volumes, você tem que criar através do datum, tá? Para você calcular o seu volume somente de movimentação de terra e não calcular o volume que vai incluir a camada de pavimento. Se você coloca top, você vai criar uma superfície que vai incluir a camada de pavimento, tá certo? Então, para calcular volume é datum, tá? Então, eu estou usando o top aqui, mas fique atento a isso, tá? Eu vou criar a superfície acabada aqui. Adicionei o top. Essa paradinha aqui, ó, adicionar break lines, pessoal. Lembra que as nossas superfícies elas aceitam linhas obrigatórias? Então, aqui na hora de você criar, você tem como criar essa break line e colocar ele para corrigir em 3 opções: top links, nenhum ou bottom links. Como a gente está criando superfície do pavimento acabado, então eu vou adicionar top links. O que ele vai fazer aqui? Ele vai forçar um pouco a triangulação, melhorar a triangulação da superfície ali no corredor, tá ok? E esse boundaries aqui é para você adicionar uma borda aqui, tá, pessoal? Ele tem várias formas de adicionar. Você pode adicionar através de um polígono, por exemplo. Você pode adicionar automaticamente através das feature lines. Ó, aparece várias feature lines aqui. Você pode adicionar através da extensão externa do corredor, tá? Nem sempre isso que funciona 100%, tá certo? Essa borda serve para limitar a sua superfície. Quando eu clico em OK, ele pede para reconstruir o corredor. E aí ele vai gerar a superfície aqui para mim, tá? Do top. Aí beleza, ó, vamos dar uma visualizada em 3D nela aqui. E aí eu creio que já vai surgir algumas dúvidas de vocês, tá? Aqui tá o meu platôzão doidão, né? Que a gente jogou ele para baixo. Tá o cortezão maluco ali. E aí, pessoal, se a gente vier aqui, ó, o que acontece? Ele já criou tanto a minha superfície de pista,
quanto, ó, vamos botar um Shaded of Gray aqui para ficar melhorzinho. Quanto criou o platô, quanto criou a drenagem, quanto criou os grades aqui de aterro, sai e crista, né, de talude aqui. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, esse corredor, essa assembly de talude aqui, ó, o que acontece? Eu só tenho dois tipos de assembly aqui, tá? Deixa eu modificar aqui o code aqui. Nota de serviço aqui. Eu só tenho dois tipos de componentes aqui de subassemblies. Eu tenho a pista e tenho o talude. Esse talude, pessoal, quando eu mando criar uma superfície com código, com link top, o que acontece? O civil traduz desse talude a superfície também, o link também. Se você clicar aqui, ó, você vai ver que ele tem vários links, tá? Pode vir aqui, ó, que ele tem vários links, tá ok? Só que quando você coloca top aqui, ele já traduz automaticamente em alguns casos, tá? Nem sempre isso acontece, às vezes se você tiver mais submontagens, pode ser que ele não aconteça. O que eu aconselho você fazer quando você vai criar a sua superfície? Quando você vai criar a sua superfície, pessoal, não adiciona somente o top, adiciona também talude corte, talude aterro, banqueta aterro, perdão, banqueta corte, e talude aterro aqui, né, que eu não adicionei ele aqui, talude aterro. E aí você marca essa paradinha aqui, manda dar um rebuild, e aí ele vai recriar o corredor. Por quê? Para ele forçar a criar a superfície, ó, no local correto, tá vendo? Aqui ele não tinha criado em todas as banquetas, algumas ele passou direto, né? Agora sim, agora ele criou bonitinho, ó. Lembra que a gente tem os links e os points? A nossa frequência vai definir a distância dos nossos triângulos, tá? Dos nossos triângulos de superfície. Então, se eu tenho uma frequência a 20 metros, na tangente, por exemplo, eu vou ter aqui triangulações a cada 20 metros, né? O espaçamento de triangulação, ó. Ele criou um pontinho cotado aqui, ele criou um outro pontinho cotado aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui na crista, no coroamento da pista, perdão, no bordo externo, aqui outro na drenagem, outro na saia. É assim que funciona a criação de superfície, tá, pessoal? Ó, vou dar uma visualizada nela em 3D, ó. Agora sim, agora eu tenho as banquetas criadinhas. Naquela primeira opção, a gente não tinha as banquetas criadas, certo? Agora ali eu já tenho as banquetinhas criadas. Por quê? Eu adicionei o link, tá? Eu forcei a triangulação ali da banqueta, tá ok? Voltando aqui, pessoal, na criação de superfície, por que eu estou frisando isso aqui? Muita gente pateta nisso aqui. Pateta que eu digo vai agarrar, tá? Ter dúvida. Você pode adicionar ainda nessa superfície, por exemplo, não está triangulando corretamente, o corredor não triangulou, ele não traduziu todos os links, ele não trouxe para mim todos os links. Posso adicionar a Feature Line aqui, tá? Clico aqui na minha superfície, ó, e adiciono uma Feature Line, ó. Ele já vem aqui com um formatinho diferente, é um aterro banqueta direita, né? E aí posso pegar aqui outra Feature Line, adicionar, tá? Isso vai ajudar na triangulação, tá, pessoal? Isso vai forçar o Civil 3D a triangular melhor a sua superfície. Então muita gente agarra na hora de fazer de criar aí essa triangulação, e aí aqui ele ficou doidão por causa do corredor, tá doidão ali, tá, pessoal? Por isso não se assustem não. E aí eu dei um target vertical, mas o target horizontal tá diferente, posição diferente, tá? Bagunçou o meio de campo ali todinho. Mas enfim, a questão é mostrar o conceito. Quando você está trabalhando com muitos componentes, o que acontece? Facilmente isso dá problema. Então vai lá, adiciona as Feature Lines no seu corredor para criação de superfície, tá? Na hora que você vai gerar nota de serviço também, pessoal, partindo agora para um outro assunto que eu quero falar com vocês aqui, o que acontece? Quando você vai gerar a nota de serviço, por exemplo, você vem aqui em relatórios, nota de serviço, executar. Tá, aqui eu não tenho nenhuma sample line. Deixa eu criar uma sample lines aqui. Sample lines. Criar uma sample line aqui assim. Só rapidinho aqui pra gente ver a criação da nota de serviço aqui, ó. Quando eu venho aqui, nota de serviço, executar. Não há link disponível no alinhamento selecionado. Ó, que estranho. Movi essa sample line para cá, sample line tá todo mundo adicionado aqui, ok.
Deixa eu ver se meu corredor precisa de dar uma reconstruída nele. De nota de serviço, executar. Não há link disponível no alinhamento selecionado. Que estranho. Alinhamento 1. Deixa eu ver se eu tenho mais de um alinhamento aqui. Pode ser isso, né? Não, tá certo. Tá. Enfim, quando você vem criar aqui a sua nota de serviço, que não sei porque está dando esse bug aí. O que acontece? Ele vai pedir para você selecionar aqui, ó, os links do corredor. Aqui ele acabou não aparecendo aqui os links, mas ele vai aparecer o top, o datum, ele vai aparecer aquele daylight, o download, corte até. Então, por isso que você tem que entender que no seu corredor existe vários links diferentes. E é aí que mora o segredo para você gerar a nota de serviço. Tá ok? É aí que é o pulo do gato. Deixa eu tentar criar aqui novamente. Alinhamento 1. Deixa eu criar aqui uma sample line em todos as minhas estacas. Deixa eu gerar aqui a nota novamente. Pronto. Agora foi. O que acontece? Quando você vai gerar a nota de serviço, ele vai te pedir o alinhamento aqui, ele vai te pedir o grupo de sample lines, né, que são essas linhas transversais, o corredor, e aí ele vai te disponibilizar todos os links que estão presentes no corredor, tá? Ele vai disponibilizar para você. Isso é link, tá, pessoal? Não é factory line, é link. Por quê? A sua sample line não está assim, então ele vai usar a geometria assim também, na transversal aqui. Por isso que ele está usando o link, tá? E aí, por exemplo, eu quero pegar o top aqui do... Se eu pegar o top, pode acontecer dele adicionar o talude também. Lembra que às vezes ele traduz o talude como top? Porque na configuração do talude ele está traduzindo como top. Mas eu posso pegar aqui o pav, por exemplo, que é só o pavzinho. E aí deixa eu colocar aqui uma área de trabalho aqui para fazer um teste aqui. Para criar um relatório aqui de nota de serviço. E aí, pessoal, o que acontece? Olha só que legal. Lembra que a gente tem o ETW lá no finalzinho? A gente tem o crown no meio do corredor e tem o ETW do lado direito, que é aqueles pontinhos ali, tá? Que seria esses pontinhos aqui, ó. O crown seria aqui, no coroamento da pista, e o ETW seria aqui. Nesse caso, como eu quero uma nota de serviço, que a gente pega a nota de serviço do bordo, o que acontece? A gente vai pegar do ETW, tá? Aí vai me dar o afastamento do ETW, ele vai me dar a cota do ETW e a inclinação do ETW a cada estaca, tá certo? E aí, no eixo, que ele vai pegar a cota ali do crown ali e tudo mais, certo? Então, por isso que ele vem esse nome aqui, ó, ETW. Quando você trabalha com uma subassembly nomeadinha, bonitinha, ela já sai aqui na sua nota de serviço bonitinha, tá certo? O nomezinho dele aqui, ó, o nomezinho de cada componente desse, né? Aqui estão os componentes de curva vertical, horizontal, né? Então, é bem interessante você entender o que é link. Muita gente acha que sabe trabalhar com link, point, sabe gerar nota e tudo mais, mas trava nisso aí. Por quê? Cara, foi criar aqui, eu quero criar o meu talude e não sei o que, não apareceu, botei o top aqui, não pegou o lado direito. Então, fica atento a isso aí, tá, pessoal? Fica atento, porque você tem vários links aqui para adicionar, certo? Então, se você quiser criar a nota de serviço da base também, ó, pode gerar um relatório aqui, ó, juntinho aqui com o pavimento, tá? Fica um pouco embolado, mas pode gerar também tudo certinho, ó. Então, ele pega aqui, ó, pegou até do aterro aqui, inclusive, né? Deixa eu ver quase que eu adicionei. Eu acho que eu adicionei o top, né? Adicionei o top. Acabou pegando aqui aterro. E aqui embaixo ele pegou base. Certo? É TW base, ó. Lado direito, lado esquerdo. Então foi por isso. Eu coloquei o top ali, né? Enfim. Por isso que é importante você ficar atento à questão de links, points e shapes. Tá, pessoal? É muito importante você ter essas questões aí. E aí, para fechar aqui a questão do corredor, para a gente partir para as dúvidas e para o vehicle tracking, o que acontece? O corredor, pessoal, nem sempre ele é composto de pistas aqui. Quando você vai gerar, por exemplo, platôs, quando você vai gerar, por exemplo, sei lá, um estacionamento, né, uma baia ou algo do tipo. Eu estou fazendo um projeto agora onde eu tenho que adicionar uma faixa de terraplanagem a mais. Então, você pode usar assemblies de vários tipos, por exemplo, genéricas. Essas assemblies genéricas, pessoal, normalmente elas têm somente o link, tá?
E não é à toa que elas vêm com esse nome aqui, ó, Link Slope to Surface, Link to Mark Point, Link Vertical, tá? Link with Change Slope, tá? É só um linkzinho criado aqui no SubAssembly Composer, lógico, points e links, né, para funcionar, para você ter alguns recursos, tá certo? Você quer criar uma geometria vertical? Usa o link vertical. Você quer criar uma geometria que não tenha, por exemplo, uma faixa de terraplanagem, vou deletar esse talude aqui, ó. Quero criar uma faixa de terraplanagem, ó, Link with Change Slope. Você pode colocar aqui uma faixa de terraplanagem aqui, ó, certo? Ah, eu quero criar uma faixa de terraplanagem aqui embaixo. Então, movo esse link aqui para baixo, ó, mover, clica aqui, tá? E aí ele vai criar ali para você. Você pode voltar com esse talude aqui, ó. E aí ele vai criar uma faixa de terraplanagem aqui para você, tá certo? Seu talude ali, tá? Vou dar um rebuild aqui, ó. Eu não setei os targets para esse novo link, né? Aqui, ó, ele abriu um pouquinho pra gente, ó, do lado esquerdo aqui, ó. Olha só, essa faixa maior aqui que eu tenho, né? Então, eu acabei não setando os targets ali, ó. Corridor Properties, Set All Targets. E aí eu vou colocar um targetzinho para ele aqui do talude de superfície, para ele encontrar a minha surface, tá? Deixa eu ver se dá um reconstruir aqui. Corridor Properties, deixa eu ver se eu coloquei os targets corretamente ali. Não coloquei, ó. Terreno, ok, agora sim. Um monte de erro aqui devido a esse deletar assembly, colocar assembly. E aí, olha só, como é que ele enlargueceu aqui. Então, você tem várias utilidades aqui de assemblies. Por exemplo, quando você está fazendo platô, faixa de estacionamento, baia, essas coisas todas aí. Tá certo? Você tem somente um marker point, que são um pontinho simples, tá? E aqui você tem uma infinidade, tá, pessoal? Você pode adicionar muros, por exemplo, você pode muro de arrimo, muro de gabião, tá? Barreiras e tudo mais, acostamentos, canteiros, né? Tudo mais, valetas. Enfim, tem várias, infinitas possibilidades aqui. Então, o corredor ele tem esses componentes tradicionais, mas ele tem alguns componentes especiais. Por isso que a gente fez todo esse conceito antes, porque não é só você chegar aqui e criar um corredor se você não sabe gerar a superfície dele, não sabe gerar a nota dele. Aí fica complicado, né? Pessoal, agora eu vou tirar algumas dúvidas de vocês e a gente vai entrar no Vehicle Tracking aqui. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho do Vehicle Tracking aqui, tá? Deixa eu ver aqui se tem algumas dúvidas com vocês. Mandem aí no chat aí, tá? Que eu tô vendo aqui pelo meu celular, porque hoje eu tô sem monitor de retorno aqui. Vamos lá. Todo mundo chama ele de mago, vou fazer pegar esse apelido. Olha o Bruno aí fazendo graça. Tem como você mostrar Ribbon Raster Tools? Não entendi muito bem sua pergunta, não. Custom Store, 100% obrigado. Vamos que vamos. A Júlia acompanhando a gente lá de Gênova, muito bom, seja bem-vinda, Júlia. O colega aí lembrou que retaining wall são muros de arrimos, muito bom. Realmente complexo, porém temos que interpretar e correr atrás, exatamente. Galera, seguinte, queria saber porque a nota de serviço, uma parte do texto está em português e onde é o bordo e offset vem em inglês. Eu acho que ficou bem esclarecido ali, né, cara? Eu expliquei a questão da assembly, tá? Porque a nota de serviço é com base no link do corredor. Então, se o link da sua assembly, ó, nesse caso aqui, ó, SubAssembly Properties, esse foi uma assembly produzida própria do Civil 3D. Olha só o nome dos links, ó. Que estranho, né? E aí, olha só o nome dos points, né? Estranho, né? Tudo em inglês. Então, a sua nota de serviço sai com aqueles nomes estranhos por causa disso. Quando você pega um componente criado aqui no Brasil, você vem aqui em Codes, ó, você tem aqui, ó, os nomes já em português. Ó, talude de corte, banqueta corte, talude aterro, banqueta aterro. Por isso, tá certo? Rafael, não sei se já aconteceu com você, quando a gente diminui o alinhamento... Aí o grade no perfil some o grip final. Como resolver? Eu aumento o alinhamento só para ajustar. Não tem problema, tá? Tem como você
Tem como você reajustar ele aqui sem precisar mexer o alinhamento. Você vem aqui, eu entendi o que você quis dizer. Por exemplo, se você pegar aqui o seu traçado e puxar ele aqui e passar para fora aqui, né? No caso, ele perdeu o grip ali. O que você faz? Você vem aqui no seu perfil, vem aqui o Profile View Properties, aí você vem aqui no Stations aqui, ó, pede para exagerar um pouquinho na estaca final dele aqui. Coloca aqui 900, por exemplo. Vamos ver se vai. Aí ele volta aqui com o seu grip point, tá certo? Tá aqui o grip point dele aqui, ó. Beleza? Então assim você resolve o seu problema. Tá, esse ETW sai em português, se tiver configurado, por favor, geração e locação topográfica do projeto. Já falei como que faz, né, as notas de serviço, né, gerei aqui as notas de serviço, que é aquilo ali, e depois você vai gerar o relatório do alinhamento aqui horizontal. Por exemplo, você pode gerar aqui as coordenadas das estacas, né? Isso aqui a galera que me acompanha tá cansada aí de ver eu fazer isso aqui, né? Criei relatório aqui, ó. Aí ele vai gerar um relatório com as coordenadas para você. Você precisa fazer locação topográfica, coordenada e cota, certo? Por que eu sei isso? Porque eu sou topógrafo, né? Hoje eu sou engenheiro civil, mas minha profissão anterior foi topógrafo. Então eu sei o que você precisa. Você precisa de coordenada e cota, certo? Coordenada XY, cota é o Z. Então você gera um relatório aqui, ó, que acabou até de travar o meu computador por isso. Com as coordenadas. E as cotas a gente acabou de gerar ali nas notas de serviço ali que eu expliquei, tá? Já tem aula sobre isso aí. Gerando a superfície do corredor com o code top e gerar a nota de serviço como dado, a nota sai na cota de terraplanagem? Sai, acredito eu que sai sim, tá? A gente vai fazer esse teste aqui agora, foi uma boa pergunta. Tá aqui as coordenadas, ó, para você fazer a alocação do seu projeto, coordenada do eixo, tá certo? Você pega essas coordenadas, associa com as notas que a gente acabou de criar e parte para o abraço, tá? Ah, tá, voltando aqui respondendo a pergunta, refresquei a memória. Gerando a superfície do corredor com o code top e gerar a nota de serviço com o datum, a nota sai na cota da terraplanagem? Sai. A gente não gerou a cota da base ali sem ter uma superfície da base? Então, resposta sim, tá? Vamos fazer o teste aqui, ó. Executar. Vamos pegar aqui o datum aqui, ó. Datum. Vamos criar esse relatório aqui, ó. Substituir o que a gente já criou, para não ficar criando um monte ali. Ó, pegou aqui o P2, lá desse lado direito, ó, pegou ETW sub, que é lá a cota de embaixo, a cota abaixo do seu pavimento, tá? A ETW sub seria essa parte aqui, ó, do seu corredor, tá? Seria aqui embaixo aqui, ó, ETW sub aqui, ó. Tá ok? Por isso. Certinho, né? Funcionou. Gerou aqui o ETW sub, ó, lado direito, certinho para você. Beleza. Boa, parece besta, mas eu não, por isso não estou testando aqui, valeu. Tem como gerar as coordenadas desses pontos? Já gerei. Uma forma seria editar a geometria do grade e colocar para terminar antes um pouco. Boa, Alexandre, muito bom colocado. Gerar as coordenadas dos pontos dos taludes, muito bem colocado também. Vamos lá, tem como sim, pessoal. O que acontece? Remetendo ao conceito de frequência, quando você vem aqui, ó, pontos do corredor, você pode criar aqui, executar, e aí você seleciona aqui o seu alinhamento, né, do seu projeto. Qual que é o alinhamento que o seu corredor está associado, ele vai mostrar aqui para você, se tiver mais de um alinhamento. Você pode selecionar o corredor aqui no seu projeto também, clicando naquele botão ali, você pode selecionar o corredor. Selecionar o corredor se você quiser, mas ele já vem automaticamente. Você pode colocar as estacas que você quer e aí você vai colocar os pontos que você quer exportar os dados dele, tá, pessoal? E aí que é importante, lembra que eu falei? É importante saber o que é points, links e shapes? Tá aqui a sacada do negócio. Se você não entende o que é, por exemplo, esse aqui é a coordenada do ponto do eixo, tá? Se você colocar aqui, ó, Crow Sub, por exemplo, ele vai pegar a coordenada da subbase lá embaixo, lá da terraplanagem, a cota dela, coordenada e cota dela.
tá? Vamos exportar só o do Chrome aqui para ficar mais leve, óbvio, mas você vê que tem a possibilidade de colocar, por exemplo, as coordenadas dos offsets. Não é muito útil isso aqui, mas você pode colocar coordenada e cota dos offsets, tá? Pode colocar a coordenada e cota da base, da subbase, enfim, infinitas aí possibilidades, tá? E aí você pode adicionar aqui para ele, ó, a estaca, o offset, né, que é o afastamento, norte e este, a cota e a descrição. E aí vamos criar uma aqui só de teste, vamos substituir o que a gente já tinha ali, só para a gente entender. E aí o que acontece, pessoal? Na estaca 0, por que isso é um pouquinho chato? Na estaca 0 eu tenho dois, um do lado esquerdo e um do lado direito, tá? O offset é 0 porque eu estou exportando a coordenada do eixo, tá? Estou exportando do crown, certo? Então, na estaca 0 eu tenho do lado direito e do lado esquerdo, tá? Por isso que ele dá essa duplicidade aqui, tá certo? A coordenada é a mesma, porque está sempre no eixo, tá? Mas, por exemplo, se você pegar aqui, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar o corte direito 33, corte pé, vou pegar aqui vários aqui de cortes aqui, ó. Vou pegar os cortes aqui todinhos, tá? Vamos gerar isso aqui, ó. Vou selecionar aqui para substituir novamente, sim. Create report. E aí, veja bem, ele vai gerar aqui pra gente, ó, corte esquerdo 33, corte esquerdo pé, corte direito pé, corte direito 33,7, corte esquerdo 33,7. Então ele gerou quatro opções pra gente aqui, ó, tá? Ele gerou quatro opções, ó lá. Essas 4 opções aqui, ó, que eu marquei, ele gerou pra mim a coordenada e cota dele aqui, ó, tá? E aí o afastamento dele, ó, o offset em relação ao eixo. Isso aqui é chato porque ele não vem ordenado ali igual a outra nota, né, que vem lado a lado. Ele vem um em cima do outro. Com uma programaçãozinha básica você consegue resolver isso aqui. Colocar lado a lado, tá? Para colocar, por exemplo, offset do lado esquerdo, offset do lado direito, para ele vir separado lado a lado. Aqui ele vem um em cima do outro. Mas tem como você exportar os pontos desse corredor, tá? E aí, pessoal, que é uma outra parada que eu não mostrei também, que eu quero mostrar aqui, um outro recurso, que o corredor, ele permite você criar factory lines através dele, que é extrair as factory lines, né? Clicando nessa ferramenta aqui, ó. E aí você pode selecionar as factory lines. Olha só, estou passando aqui, ó. Por exemplo, quando eu passo o mouse aqui em cima, olha só, ele me dá as opções de várias factory lines. Por quê? Por que várias? Porque meu pavimento tem várias camadas. ETW, ETW base, ETW PEV1, ETW PEV2 e ETW sub, né? Uma factory line para cada camada. Né? Se eu clico aqui, ó, ele pega só uma, porque no meu talude eu só tenho essa factory line, tá? Vamos supor, cliquei aqui, eu tenho várias opções, eu posso pegar por regiões, se eu clicar aqui, ó, regions, eu posso selecionar só essa regiãozinha aqui, ó. Ou posso colocar para todas aí, ó, ele selecionou aqui, ó, new region, trecho assembly 011, selecionado, uma região selecionada no total. Eu posso, através de um polígono, desenhar um polígono aqui para extrair a factory line dentro desse polígono, ou através de factory line, que é o nome dela, ou extrair todas as factory lines do seu corredor. Se você tiver um projeto bem pesado, faça isso para o seu computador explodir. Brincadeira, pessoal. Dei um enter aqui, ó. O que acontece? Ele gerou todas as factory lines daquela região que eu selecionei. Posso desmarcar todas aqui e extrair, por exemplo, só o do meu aterro aqui, ó, por exemplo, do meu corte. Aterro e corte aqui, ó. Aí ele vai extrair a factory line para mim. Olha lá, quando eu clico aqui, ó, eu tenho a factory line selecionada. Inclusive ele já deu aqui para mim opções aqui de ferramenta de factory line, tá certo? Então é muito bacana isso aqui. Você pode usar essas factory lines, ó, para break lines de superfície, né? Você pode usar para várias formas aí, tá? Eu uso principalmente quando eu vou fazer interseção, eu uso elas, explodo e transformo numa 3D Poly. Então tem uns macetezinhos aí que só aprende aqui com a gente. Outra opção que você pode fazer é a seguinte. Deixa eu jogar isso aqui para trás, selecionar aqui, clicar aqui no meu corredor. Você pode criar alinhamentos através de perfil, points from corridor, tá? Você pode criar pontos através do seu corredor, tá? Você pode criar aqui através da sua baseline, do seu alinhamento.
ou através do corredor inteiro, tá certo? E aí, pessoal, o que é interessante nisso aqui? Você pode selecionar quais codes você quer, tá certo? Você quer criar em todos, se você quer criar só, vamos pegar aqui só o aterro direito aqui, deixa só esse último marcado aqui. Vou desmarcar todos aqui, porque senão vai criar um bocado de pontos ali. Que tipo de pontos são esses? A gente vai ver aqui agora. Ó, vamos lá, vamos desmarcar aqui. Ok. Olha lá. Ó a mágica aí, pessoal. Ó a mágica, tá? Legal. Por que não criou aqui, Rafael? Porque eu não tenho o aterro direito 33.7 aqui, ó, nessa parada aqui. O aterro direito 33.7 só tem quando eu não tenho banqueta, certo? Porque o meu talude ele tem 33, suporta até 33 codes aqui. Ok? Para vocês já entenderem. Ó. E aí qual que é a vantagem disso, pessoal? Ah, eu quero fazer alocação, eu quero exportar esses pontos. O que você faz? Bota o seu corredor na frequência que você quer, porque ele vai criar de acordo com a frequência, tá? De acordo com a frequência. E aí você coloca nas curvas você coloca o seu corredor de 10 em 10 e na sua tangente de 20 em 20, ou de 10 em 10 em tudo. E aí manda gerar esses pontos. E aí ele já vem com a cotinha aqui, ó, olha só que legal. E aí você pode exportar depois esses pontos aqui, ó, Export Points. E aí você pode exportar aqui um PENZD aqui, ó, tá? Separado por vírgula, por exemplo. Coloca aqui na área de trabalho aqui. Vou colocar desmarcar aqui para ele não ajustar as cotas. Ok, vamos ver aqui na área de trabalho aqui. Olha lá, tá aqui, ó, número, norte, este, cota, descrição do ponto, tá? Você pode inserir aí na sua estação total, no seu RTK, né? Se você for fazer a alocação aí. Então, esses dois recursinhos aí que tinham ficado para trás. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quais são as outras dúvidas? Tem como gerar as coordenadas desses pontos? Já matei essa dúvida. Top das galáxias, show de bola. Gerar as coordenadas dos pontos de taludes, matei agora. Galera, mais alguma dúvida sobre corredor? Vou mostrar um pouquinho agora sobre o Vehicle Tracking, tá? Eu tô olhando para baixo aqui que eu tô usando o meu celularzinho aqui, ó, para acompanhar vocês, certo? Os bastidores aqui. Hoje eu tô sem monitor de apoio aqui, só com o meu notebook aqui. Vamos falar um pouco sobre o Vehicle Tracking rapidamente, porque já são quase 10 horas, pessoal. Eu preciso descansar e vocês também. Só que ainda tem 60 cabeças com a gente ainda. Ó. Vehicle Tracking, pessoal, explicando rapidamente, tá? Eu não vou mostrar todas essas opções aqui hoje, que é um bocado de botão. É uma extensão do Civil 3D, um plugin, chame como você quiser, tá? Que da Autodesk, que faz... O que significa o Vehicle Tracking trazendo aí para a prática, tá? Vehicle Tracking serve para a gente fazer verificações, principalmente de raios de giro, de distâncias de visibilidade, né? Que são aqueles caminhõezinhos bonitinhos que eu mostro lá no meu store de vez em quando. Né? Deixa eu deletar esses pontos aqui. Caramba. Deixa eu deletar esses pontos aqui, que eu quero que o meu desenho fique mais leve, né? Não sou bobo. Deletar isso aqui tudo para a gente verificar isso. Deletei todos aqui. Pessoal, o Vehicle Tracking, ele tem a opção para você fazer verificações de raio de giro. Por exemplo, você vem aqui nessa opção, Manual Drive. Ele estava checando a licença, ok? Você tem várias configurações aqui, tá? E aí, o que acontece? Vou dar um ok aqui, ó, nessas opções. Draw in Units, vou deixar em metros mesmo. E aí você tem a opção de fazer a verificação aqui, ó, do raio de giro desse veículozinho aqui, né? Por exemplo, coloco ele aqui, faço aqui uma verificação para ele ali de um veículo, caminhões médios, tem como você mudar isso aqui dentro também do Civil 3D, tá? PBT 15 toneladas, tá? É os caminhões COs aí, tá ok? E aí eu vou dar um proceed ali, aí tem um stop go aqui, deixa eu stop aqui, beleza. Por exemplo, vou direcionar para ele aqui, ó. Quando eu pego isso aqui, o que acontece? Ele vai me dar a opção de raio de giro. Você já deve ter visto no manual, por exemplo, manual de projeto geométrico de rodovias rurais,
as opções que você tem desse veículo, do Vehicle Tracking, das opções de raio de giro. Então o Vehicle Tracking traz essas opções de raio de giro para a gente, tá? Então você pode fazer essa verificação e aí você pode traçar o caminho para ele aqui, ó, tá? Olha só que legal. Pode traçar o caminho para ele. Lógico, aqui eu estou traçando no meio da pista, mas poderia ser no bordo da pista, né? Você pode traçar o caminho para ele e fazer uma... Deixa eu jogar o meu corredor para trás aqui. E fazer uma verificação nisso, tanto em planta quanto em perfil, tá? E aí, por exemplo, você pode vir aqui, ó, Animate, e aí você vai vir aqui fazer uma animaçãozinha aqui, ó. Pã. Olha só, você consegue ver o caminhãozinho girando aqui, tá certo? Se você vem aqui, ó, nesse bichinho aqui, nesse botãozinho, você consegue visualizar ele em 3D. Olha lá que legal. Aqui nesse caso eu tô com a superfície primitiva. Então deixa eu dar um play aqui, ó. Olha lá que legal. Deixa eu só colocar essa superfície. Deixa eu fechar aqui, voltar aqui ao normal. Vou colocar a superfície invisível para ficar mais fácil para a gente verificar aqui, né? Information, invisível, ok. Tá. Aí você vem aqui, Animate. Vamos dar um playzinho nela aqui em 3D, ó. Olha lá que legal. Você consegue ver o caminhãozinho ali. Você pode modificar a questão da velocidade aqui também, ó. Colocar um pouquinho mais rápido aqui. E aí você consegue fazer essas verificações de raio de giro. É muito interessante para você fazer verificação de raio de giro. Tá? O que é o raio de giro? É o raio que o seu caminhão consegue girar. Tá? Quando você clica nele aqui para poder fazer esse raio de giro, ó, olha só, ele vai te dando as possibilidades. Ó, esse aqui é o máximo que seu caminhão consegue girar, entendeu? E aí o que acontece? Quando você gira num raio longo, você não precisa de super largura, por exemplo. Mas quando você vai num raio muito pequeno, olha lá. Por que você precisa de super largura? Porque o balanço dianteiro do seu veículo passa bem longe da roda traseira, tá certo? Olha só onde está passando a roda traseira e a roda dianteira. Então o Vehicle Tracking serve para você fazer isso. Tem como você também fazer uma verificação no perfil longitudinal, tá? E aí você pode escolher aqui, por exemplo, trocar de veículo, né? Nesse caso aqui eu tenho vários veículos aqui, eu posso escolher bitrem, carreta, vários veículos aí diferentes. Aí vai pedir para eu selecionar o perfil. Aí ele está me dizendo aqui que eu não posso usar um perfil que não tem um exagero de 1 para 1, tá? O perfil tem que estar na escala 1 para 1 aqui, ó. Esse não está na escala de 1 para 1, deixa eu colocar aqui na escala de 1 para 1 aqui. Ok, ok. Agora sim, deixa eu fazer aqui o Vertical Clearance. Vou trocar aqui, vou botar uma carreta bitrem aqui para ficar bonitinho. Vou selecionar o meu perfil. Vou colocar aqui, ó, usando 3 veículos, vou colocar assim aqui. Pronto, ó. Ele já me dá ali o trajeto da minha carreta bitrem. Aí eu posso fazer a animação, igual eu estava fazendo ali também. Só que como aqui eu tenho verificação em planta e em perfil, né? Acaba que ele está fazendo aqui a verificação aqui em planta, ó, desse aqui. Então, deixa eu deletar esse aqui. Vamos ver se agora ele faz a do perfil aqui, ó. O caminhãozinho andando, que todo mundo gosta de ver o caminhãozinho andando. Olha lá. Consigo ver aqui a minha carreta andando. Olha só que legal. E aí, para que serve isso? Parece mais um negócio de brinquedo, não, pessoal. Serve para você checar distância de visibilidade, serve para você checar raio de giro, como eu falei, serve para você criar estacionamentos, né? Criar estacionamentos, por exemplo, aqui a gente já tem os padrões brasileiros, ó, de áreas de estacionamentos, pode veículo de passeio, veículo grande, veículo médio de carga, veículo ônibus urbano. Aí eu vou criar aqui um novo estacionamento aqui, por exemplo. Você tem vários estilos de estacionamento, ó, 45 graus, ônibus urbano, dos dois lados, de um lado só, várias configurações que você pode trabalhar aqui, tá? E aí você pode traçar aqui, ó, um estacionamento, olha só que legal. E aí quando você traça esse estacionamento, ó, ele já achura para você as áreas que você não consegue usar, né?
ele já vai travando ali para você, ó. Olha só que legal. Aqui, ó, tem a setinha de ida e vinda. Muito massa, né? Muito interessante aqui o Vehicle Tracking. Então, preciso fazer um estacionamento. Pô, recorre para o Vehicle Tracking, né? E ele te dá infinitas possibilidades, pessoal. Infinitas mesmo, ó, de achatar só um lado disso aqui. Eu tenho uma rua virando aqui. Então, movimento tudo. Ela é assim, né? Eu tenho as duas ruas aqui na diagonal, movimento para cá. Quero arrastar um pouco, puxo para cá, né? Quero puxar um pouquinho mais aqui, ó, crescer mais o meu estacionamento, puxo para cá. E aí as áreas que não dá para estacionar, para não dar conflito, ele já trava aqui pra gente, tá, pessoal? Com base em raio e tudo mais, tá certo? Isso é muito bacana mesmo, para você aproveitar melhor o seu espaço, né? Aqui você tem várias configurações, tá? Que você pode entrar com ele aqui, ó, configurar suas velocidades, ó, para você, unidades, tudo para você trabalhar aqui dentro do Civil 3D. Tem aqui as normas da AASHTO, tá? Para você trabalhar com elas também, de raio mínimo, ok? Tem mais algumas outras configurações de linguagem, tipo de direção guiada. Então, tem infinitas possibilidades. Serve principalmente para isso, para você criar estacionamento, para você criar raio de giro, verificação de raio de giro, tá? Então, tem muitas opções aí. Olha só, quando você clica ali naquele símbolozinho do caminhãozinho, você tem o Vehicle Library Explorer. O que é isso? Você tem vários padrões de veículos de muitos países no mundo, tá? E aí, o que a gente faz? A gente usa o brasileiro, né? Aí eu tenho aqui, por exemplo, tem esse aqui, ó, dos veículos do Boletim Técnico 33, tem o do DENIT, da IPR 740, e tem desse aqui, ó, NTDE, tá? Projetos selecionados da ESTO, tá? Aí tem os WD, né, que é muito comum a gente ver por aí, que é muito parecido com a gente, com os nossos, né? Tem os outros veículos aqui, ó, CO, caminhões e ônibus convencionais, O, que são os ônibus, caminhões e ônibus longos, reboques, que são tem essas três articulações, duas articulações e o cavalo, o semi-reboque e os veículos leves, né, que são os nossos VPs. A maioria dos nossos projetos são feitos com os COs, que são os caminhões e ônibus convencionais, que é o que manda na nossa frota brasileira, né, a grande porcentagem disso. A gente pode usar, é o que a gente mais usa, é do DENIT, tá? E eu uso esse aqui muito, caminhões e ônibus, tá? Então, ó, ok. Você pode fazer essa verificação mudando ali essas opções aqui. Selecionando diferentes ali, por exemplo, vamos selecionar um bitrem aqui de 9 eixos, um rodotrem. Isso é muito útil para mim que faço projeto, por exemplo, para a mineradora Vale. Eu faço muito projeto de pavimentação para dentro da Vale. E às vezes os projetos chegam crus para mim, sem verificação. Geralmente é a galera da arquitetura que faz, nada de errado com isso. E aí eles não têm um convívio muito grande com essa questão de raio de giro, e aí eu preciso fazer essas verificações. Então é muito prático para eu criar isso aqui, tá? No Civil 3D. Com essa questão aqui, ó, dos veículos aqui. Aqui acabou que ele não pegou o veículozinho certinho ali, né, da rodotrem ali. Queria fazer uma verificação aí com a rodotrem. Tem que tornar ele ali default. Deixa eu pegar ele aqui, ó, no trem make default. Vamos ver se ele vem aqui, manual drive. Agora sim, ó. Bitrem 9 eixos, tá? Poderia trocar aqui também na hora de escolher, ó. Acabei pulando um passo aqui, pode mudar aqui nesse caderninho que é o Library Explorer aqui, tá? Você muda aqui as opções aqui, tá? Procede aqui. Olha só que legal. Ele vai na direção, ó, vai fazer um giro total aqui pra mim. Massa, né? Muito massa, aqui, muito massa mesmo. E aqui nesse caso eu faço um giro manual, olha só, o giro de uma carreta bitrem, uma rodotrem. Muito interessante, né? Aí ele faz essa verificação em 3 dimensões pra gente, ó. Pega aqui na animação. Tô mostrando alguns exemplos aqui bem de forma grotesca aqui para vocês, tá, pessoal?
Tá fazendo bem devagarzinho mesmo ali a verificação pra gente ali. Acho que eu tenho mais de um aqui na... Ah, porque eu tenho aqui, ó. Por isso que ele tá fazendo dois ali. Deixa eu criar um novo aqui com rodotrem. Procede. Vamos pegar aqui um boa aqui. Ó, que ele segue um pouco, ele segue o mouse, ó, para frente, para trás, é porque aí eu acredito que não dá para mexer, né? Não dá para vocês verem aí como que é. Mas olha só, isso você consegue fazer essas verificações, pessoal, de qualquer tipo de caminhão. E aí tem como você adicionar tipo de caminhões também, ó, no seu. Olha, tá fazendo aqui, ó, tá vindo aqui com a rodotrem, bonitinho aqui, ó, tá fazendo todo o meu trajeto ali. Tá? Posso vir aqui nas configurações, ó, settings, colocar aqui, sei lá, uma aceleração mais rápida aqui de 30 por hora aqui. Tô fazendo umas gambiarras muito loucas aqui para mostrar para vocês. Agora tá um pouco mais rápido, né? Foi para frente, foi para trás. Então tem, cara, tem infinitas possibilidades aí que você pode fazer aqui com o Vehicle Tracking aqui, tá? Que deu até uma embolada aqui no começo aqui. Entenderam, pessoal? Essa é a questão do Vehicle Tracking, para isso que serve. Cria também rotatórios, faz verificação de rotatória, adiciona faixa de pedestre, um bocado de coisa. Eu vou ensinar isso numa aula mais à parte aí, tá? Ah, beleza. Caramba. Top demais. Vamos lá. Deixa eu responder mais algumas dúvidas pra gente fechar, que já são 2 horas de live. Galera, tira um print disso aí, posta lá que a gente fez 2 horas de live hoje. Foi muito massa. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O Vehicle Tracking é um plugin gratuito? Não, ele é pago. Eu tenho a licença dele. Tem mais vídeos sobre Vehicle Tracking? Não tenho. Você vai ver aqui numa live minha. Caramba, no perfil incrível, não estou acreditando. Como ativa essa ferramenta? É gratuita? Não. Tudo está na ferramenta Vehicle Tracking? Sim. Aqui sim, ó, ferramenta Vehicle Tracking. Tudo isso dentro da ferramenta Vehicle Tracking. Ó. Vehicle Tracking, tudo aqui. Vamos lá. Tem que... Vehicle Tracking é pago. Boa, Rafa. Valeu, obrigado por ter ajudado. Faz uma live depois do Vehicle Tracking pra gente fazer perguntas. Deixa comigo. Tem estudante, eu já uso quando sei. Boa. Galera, é o seguinte. Vamos encerrando por aqui. Sei que ainda tem uma galera aí